Você que é dono de imóvel e sonha em viver de aluguel e eliminar todo o estresse e improviso na locação dos seus imóveis? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à aula 3 da jornada. Eu sou Anderson, um proprietário profissional, e quero te mostrar o que o aluguel pode ser muito mais do que um depósito que cai no fim do mês. Quando você organiza a sua gestão com clareza e método, não é só a renda que melhora, você se torna uma referência. As pessoas percebem, a sua família percebe, até seus vizinhos percebem. Enquanto outros vivem no improviso, você começa a ser visto como alguém que tem controle e que tem estratégia. Talvez você pense, essa conversa de viver de aluguel com leveza, seja imóvel de alto padrão, dinheiro, mas dinheiro sobrando, ou tempo de sobra? Ou até que essa tranquilidade só aparece em propaganda bonita? Não no dia a dia de quem lida com boleto, condomínio, inquilino atrasado? Mas deixa eu te contar, é possível sim. E eu não estou falando de jedis ou de heróis, muito menos de gente que nasceu rica. Eu estou falando de alguém como eu, que começou errando em tudo. Contrato sem força, inquilino escolhido no feeling, naquilo que eu acreditava, que eu sentia. Cobrança feita no improviso, com vergonha. Era apagar incêndio toda semana, era viver à mercê do caos. Hoje o cenário é outro. Hoje eu administro os 17 imóveis da minha família. E o que antes era despreparo, aliás, desespero, em ligação de madrugada ou no grupo de mensagens, foi notificação de pagamento caindo. O dinheiro entra, a paz fica. E não se trata de imóveis de novela. São imóveis comuns, inclusive igual ao que muitos proprietários têm e sofrem para fazer render. Você pode estar pensando, isso só dá certo para quem tem imóveis grandes ou uma renda alta. Mas não, funciona para quem decide sair do improviso, adotar clareza. Cada imóvel precisa de um plano, um processo blindado, sabe? E quando isso acontece, a gestão deixa de sugar energia. Ela flui porque o sistema funciona. Eu consigo hoje dar aulas, viajar, participar de grandes projetos imobiliários como um consultor, e os imóveis continuam trabalhando. Talvez você diga, eu até tenho imóvel, mas recebo quando corro atrás. Eu sei como é, eu já estive aí, já mandei mensagem constrangido, já aceitei até fiado. Já perdi noites de sono fazendo contas que nunca fechariam. Um dia eu percebi, não era sobre ter mais imóveis, era sobre ter mais gestão. Foi nesse momento que eu deixei de correr atrás de aluguel e fiz o aluguel correr por mim. Ou ainda, você pode pensar que alugar dá muito trabalho, que não sobra tempo, mas a verdade é outra. Não é falta de tempo, é falta de método. O que consome o seu dia não é o aluguel em si, é o caos da gestão improvisada. E sabe o que isso revela? Que o dono que vive apagando incêndio não vive do aluguel, ele sobrevive ao aluguel. Quando não tem um processo, aliás, quando você passar a ter um processo, visão, clareza, tudo isso vai mudar. Você vai voltar a respirar, vai voltar a escolher, você vai voltar a viver. Vai até pensar em aumentar o patrimônio, com certeza. E é isso que eu chamo de lucrar com aluguel sem dor de cabeça. É quando o aluguel deixa de ser um drama e passa a ser a sua aposentadoria. E agora chegou a hora de entender por que tantos ainda estão presos ao lado errado da força. E como você pode atravessar essa linha. Antes de entrarmos no conteúdo de hoje, deixa eu só recapitular o que você já viveu comigo nessa jornada. Parece que foi ontem, né? Mas foram dias aqui. Na primeira aula, vimos os 5 degraus que tiram qualquer dono do improviso. Planejar, atrair, escolher, blindar e cobrar. Esses passos já seriam suficientes para transformar dor de cabeça em rotina leve. E olha, coloquei até passo a passo com dicas. Vai lá, assiste a primeira aula de novo, entende, faz um resumo, me manda o resumo e me mostra que você está comprometida com a sua transformação nessa jornada. Na segunda aula eu mostrei que esses degraus não são blocos soltos, mas parte de um mapa escondido. Uma escada que leva você até a pedra do caminho zen. É nesse ponto que você deixa de ser invisível e passa a ser referência para familiares, amigos e até corretores que começam a enxergar a diferença na sua administração. Você entendeu que existe uma demanda crescente por aluguel, puxada pelas novas gerações e pelos novos formatos de família. E que quem continuar pescando no balde errado vai viver de briga e escassez por um inquilino que mal paga. Já quem se posiciona no lugar certo do rio vai sempre encontrar bons inquilinos. Mostrei também que o imóvel não é só renda ou só despesa, ele é um ativo híbrido,
um fluxo mensal que paga as contas de hoje e uma reserva patrimonial que protege o futuro, que é o valor do próprio imóvel, valorizando a cada ano. Essa dupla camada, aluguel mais a valorização do imóvel, é o que torna o tijolo uma peça estratégica da carteira. E por fim, você viu como aplicar método. Aliás, você viu como aplicar todo esse método que eu passei, esse passo a passo, como isso transforma peso em alavanca. O aluguel deixa de ser problema e vira solução, deixa de consumir energia e passa a trabalhar por você todos os dias. E é isso que você quer, é isso que eu quero. Mas teve um ponto a mais. Quando você domina essa gestão, nasce uma oportunidade real de profissionalizar. De um lado, sem cresce ainda, você já pode atuar como um gestor de apoio Zen, ajudando familiares, amigos ou até outros proprietários, mas nos bastidores. Olha lá, hein? Só fazendo anúncio, fazendo entrevista, vistoria imobiliária também dá para fazer, cobrança extrajudicial também dá para fazer, que são serviços de secretaria, não são serviços exclusivos do corretor. Serviços exclusivos do corretor você só faz se você se decidir dar o próximo passo e tirar o Cresce. A não ser que você já tenha o Cresce. Aí você já pode atuar como um curador de investimentos Zen, assumindo intermediações premium imobiliárias, estruturando operações e oferecendo visão estratégica de retorno que poucos no mercado dominam. Essa é a ponte que diferencia quem só cuida do próprio imóvel de quem transforma conhecimento em renda extra, autoridade e até uma nova carreira. É claro que se você tiver vontade. Senão, você vai ter uma estrutura profissional para os seus próprios imóveis. E você vai fazer como eu faço hoje, administrar os imóveis da família de uma forma muito tranquila, serena, podendo aumentar o patrimônio a qualquer momento. E olha, esses 2 encontros foram só o começo. E se você sentiu a sua cabeça fervilhar de ideias, parabéns! Isso significa que você está sim se comprometendo com essa transformação e você está no caminho certo. E eu também sei que nesse caso, algumas dúvidas foram levantadas, e é justamente por isso que hoje estamos aqui. Eu quero reforçar, inclusive, o que eu já falei nos outros dias. Se você está na comunidade da jornada, você já tem acesso direto ao meu WhatsApp pessoal. E é por lá que eu posto atualizações, compartilho reflexões e recebo as sacadas de quem realmente está comprometido com essa virada de chave. E lembra, continua valendo o nosso concurso. Os melhores resumos, aliás, o melhor resumo dos 3 encontros que vocês me enviarem vai ganhar um presente especial meu. Mas importante, esse presente aliás, mais importante que o presente é o processo. São os resumos. Porque quando você escreve, você fixa. Seja escrevendo num tablet, seja escrevendo no celular, seja escrevendo no computador, ou num papel, que é o mais tradicional. Mas quem escreve e me envia, mostra que além de assistir, refletiu de verdade. Além disso, as 2 lições de casa também continuam de pé, hein? Primeira lição foi assistir o filme Fome de Poder. Se você ainda não viu, não perca. É sobre o McDonald's, mas não é sobre hambúrguer. É sobre enxergar um negócio invisível atrás dos hambúrgueres. Então, assista e entenda o que isso tem a ver com o mercado imobiliário. E o segundo é jogar o banco imobiliário. Parece um jogo, um passatempo. Se você não tiver o tabuleiro em casa, não tem problema, pode jogar no celular. Mas se tiver, jogue com a sua família. É muito importante. Porque no jogo aparecem os mesmos padrões do mercado real. Quem compra tudo sem pensar, quem guarda o caixa por medo, quem esquece dos custos fixos. Então, jogue. Anote as sacadas, tanto do filme quanto do jogo, e depois me manda também. Os melhores resumos com as sacadas, aliás, o melhor resumo com a melhor sacada, vai ganhar um presente especial meu. E essas lições parecem simples, mas quando vistas com os olhos certos, se transformam em chaves mentais poderosas para a mentalidade Zen, a mentalidade investidora. Agora sim, vamos para as perguntas. Essas perguntas estão caprichadas dessa vez, hein? Às vezes eu olho para o meu imóvel e sinto que eu tenho um problema em vez de uma renda. Pesado. Comecei já com uma pergunta pesadíssima. Essa é uma sensação mais comum do que parece. Você recebe um imóvel acreditando que será a sua segurança, mas junto com a chave vem os boletos, as reclamações do inquilino, o medo de errar, e o que deveria ser paz se transforma em peso. É como ganhar um carro sem manual de instruções. Ele até funciona, mas a qualquer momento pode quebrar e te deixar no acostamento. O problema não está no imóvel em si.
O problema é a forma como ele é visto. Enquanto você ficar enxergando apenas como um bem herdado, comprado, adquirido, não importa, vai sentir que tem só um fardo, um peso. O ponto de virada acontece quando ele deixa de ser um objeto parado nas suas mãos e passa a ser tratado como um ativo estratégico. Isso só é possível quando você tiver clareza de cada decisão, das receitas, das despesas, dos riscos. Sem clareza, cada decisão vira um improviso. E aí que nasce uma grande necessidade, que é o painel. Porque se você tiver o painel, você vai conseguir ter uma gestão, uma ferramenta que mostra se realmente o imóvel gera renda ou só dá dor de cabeça. E olha, eu vou te falar, eu uso o Zenboard, que é um mapa simples que organiza números, identifica vazamentos e revela se cada imóvel é um problema ou uma solução. Isso é tão importante, mas tão importante, porque o imóvel não é um fim. Você não pode pensar que agora que você comprou um imóvel ou herdou um imóvel, está tudo resolvido. Não, ele é um meio. E se você não tiver essa visão, você vai ter uma confusão. Mas quem organiza transforma a dor em liberdade. E é o que separa quem sobrevive de aluguel de quem constrói a aposentadoria com aluguel. Outra pergunta. Eu olho para o meu imóvel e não sei nem por onde começar. Parece tudo embaralhado. Essa também é uma sensação extremamente sufocante, eu sei. É como estar no meio de um terreno cheio de material de construção, tá tudo ali, mas você não tem uma planta, você não tem nem um engenheiro. Você quer erguer alguma coisa ali, um prédio, obviamente, mas não sabe nem como é que levanta a parede. Aliás, você não sabe nem se vai lá comprar telha já, ou se começa por um alicerce, talvez. No dia a dia da locação é igual. A dúvida pode te travar. Será que você faz um anúncio primeiro ou você vai pensar em fazer o contrato? Você precisa pensar na vistoria já? Ou é melhor você fazer isso depois que tiver a primeira visita? Essa falta de ordem pode ser besta, mas isso gera uma ansiedade na cabeça do proprietário, que muitas vezes ele está com o imóvel ali parado meses, porque ele não sabe por onde começar. E muitos donos acabam empurrando esse problema com a barriga. E aí vai aparecer um grande player ali e vai oferecer dinheiro para comprar o seu terreno, comprar a sua casa, comprar seu imóvel. E você vai vender, porque o imóvel está ali parado. As contas continuam chegando, a energia vai se desgastando e você vai desistindo. Essa confusão não vem nem de falta de capacidade, porque eu sei que você quer fazer, eu já passei por isso. Vem da falta de um ciclo, de um passo a passo. A maioria tenta lidar com uma locação como se fossem tarefas soltas, sem conexão. Só que existe uma sequência natural, uma ordem que organiza tudo. Quando você entende que não precisa abraçar tudo de uma vez, mas sim caminhar por degraus claros, como eu mostrei na primeira aula, cada degrau que você precisaria passar, o peso mental diminui, fica mais fácil, fica mais rápido. É como enxergar a estrada de cima, com placas indicando cada curva. Quando eu vi um drone filmando assim por cima, essa é a sensação que eu tenho quando eu estou olhando a locação. Como se eu estivesse suspenso, olhando ela por cima, vendo cada placa indicando cada curva. Fabuloso. E o que resolve essa confusão é ter um mapa. Simples. Uma visão que mostra onde você está, aonde você deve começar e qual é o próximo passo. Você pensou que eu ia falar que é onde você deve chegar, né? Pois é, por isso que muita gente trava, porque é onde quer chegar, às vezes você até sabe. Mas qual é o primeiro passo? Qual é a primeira tarefa? Qual é a direção? Para onde você vai nessa trilha? É aí que mora a diferença. Por isso que eu uso o ciclo Zen da locação. Ele divide a jornada em 7 etapas. Planejar, atrair, escolher, blindar, cobrar, renovar e multiplicar. Cada uma com uma função específica. O risco calculado. Isso é tão importante porque você caminha sem um mapa, você vai viver no improviso. Você não sabe qual é o próximo passo. Agora, quem segue um ciclo transforma o caos em rotina, porque o imóvel deixa de ser um peso, é uma ponte para a construção de sua aposentadoria. E quem sobe os degraus certos, atravessa com segurança. É simples, tão fácil. A confusão não vem da falta de capacidade, eu sei, vem da falta de um ciclo. A maioria dos donos tenta lidar com locação como se fosse uma tarefa solta, sem conexão. Só que existe uma sequência natural, uma ordem que organiza isso tudo. Quando você entende que não precisa abraçar tudo de uma vez, mas se encaminhar por degraus claros,
o peso mental diminui, é como enxergar a estrada de cima, com placas indicando cada curva. Quando eu vi um drone filmando assim de cima, eu entendi que era exatamente isso. Quando eu olho a locação, é como se eu estivesse com um drone olhando lá de cima. E aí, isso me deu assim um estralo de criar o ciclo Zen da locação, que divide a jornada em 7 etapas. Eu já te mostrei 5 primeiras, que é planejar, atrair, escolher, blindar, cobrar. Não são tarefas soltas, são tarefas que fazem sentido, mas quando elas estão juntas. Por isso que eu falei que quando junta você cria uma escada. Porque você tem que pisar firme em cada degrau. Não adianta ficar pisando leve. Não vai te levar a lugar nenhum, você não consegue caminhar. E por isso que é importante que você tenha um mapa. Porque quem vive sem mapa vive no improviso, porque não sabe o caminho, não sabe o que fazer, não sabe nem o que fazer primeiro. Então pensa nisso. Precisa de um mapa para poder viver sem improviso, sabendo qual é o próximo passo. Próxima pergunta. Aluguei meu imóvel para alguém conhecido e me arrependi muito. Isso é péssimo, sabe? É o tipo de arrependimento que corrói devagar. No começo parecia tranquilo, não é? Afinal havia confiança ali. Você pensou que a amizade ou, sei lá, a proximidade seria o suficiente. Só que o tempo passou. E com ele vieram os atrasos. A falta de cuidado, as reclamações sem fim, cada mensagem trazia aperto no peito. Pior que prejuízo financeiro foi a sensação de ter sido ingênuo. O que deveria ser renda virou desgaste emocional e a cada lembrança fica a frase na cabeça. Teria sido melhor ter deixado sozinho. Vazio. Pois é, muitas vezes a gente cai nessa besteira. Esse erro acontece porque a escolha foi baseada na emoção e não em critérios. O inquilino pode até ser boa pessoa, mas isso não significa que é um bom pagador ou cuidadoso com o imóvel. Quando a decisão se apoia apenas na confiança pessoal, a relação que deveria ser profissional vira confusão emocional. Eu chamo isso de relação tóxica locatícia. Dono de imóvel que sobrevive de improviso escolhe pelo rosto, pelo sorriso, pela simpatia. Que vive de aluguel com clareza escolhe pelo risco. Ele sabe o risco que ele tem a cada inquilino. A saída é usar um filtro estratégico, que funciona como um raio-x do candidato. E eu chamo ele de filtro invisível. É um conjunto de ferramentas que eu inventei. Assim, foi uma criação. Vem do dia a dia, vem do que funcionava e que não funcionava, que tipo de perfil de inquilino funcionava. A forma como descobrir isso. Através de entrevista, através de formulários, através de uma análise numa matriz de risco, a documentação, frente à entrevista. Sabe, isso tudo revela antes da assinatura se aquela pessoinha lá tem um perfil alinhado ou se representa realmente um alto risco para a minha paz. Com esse processo, a escolha deixa de ser aposta e passa a ser decisão consciente. Isso é importante porque inquilino não se escolhe por proximidade, amizade, simpatia, se escolhe por critério. Quem filtra certo no começo vai colher tranquilidade até o fim. Outra pergunta. Eu morro de medo de errar no contrato e acabar sendo passada para trás. Esse medo é silencioso, mas consome você até tentar resolver. Baixar modelinho da internet, copiar cláusula do contrato da última imobiliária que alugou seu imóvel. Nossa, no fundo, assina sem saber se está protegido ou se está exposto, porque essa que é a verdade, né? Você cria ali um Frankenstein jurídico. A cada linha fica a dúvida, será que esse contrato realmente me protege? Será que não deixei alguma brecha que vai virar problema amanhã? O peso aumenta porque o imóvel é um patrimônio de uma vida. E a insegurança transforma o momento da assinatura em nó no peito. Isso acontece porque contrato não é só papel, é escudo. E escudo só protege quando é feito sob medida. Copiar contrato sem entender a lógica é como comprar uma armadura sem saber em qual batalha vai lutar. A maioria dos donos vai enxergar um contrato como uma mera formalidade, infelizmente. Porque quem vive de aluguel precisa enxergar é como blindagem. O erro não está em não entender termos jurídicos, porque isso é super normal. O erro está em tentar se proteger sem método, sem o passo a passo. Você precisa entender o que está ali naquele contrato. A saída é construir um contrato que traduz a proteção em clareza. E eu uso bastante a técnica do escudo de papel. É um contrato blindado que garante previsibilidade e evita surpresas. Ele fecha brechas mais comuns e define direitos e deveres de forma simples. Você não precisa ser advogado para entender onde olhar, o que revisar e o que exigir. Isso é importante porque contrato frágil abre brechas para dor de cabeça. Mas contrato blindado é paz assinada. Quem blinda no papel vai proteger o seu bolso. Anderson, cuidar do meu imóvel tem sugado a minha energia. Parece que tenho mais um emprego e não uma renda.
Nossa, eu já passei por isso também. É uma sensação devastadora, não é? O que deveria ser a sua aposentadoria vira uma rotina e extremamente exaustiva. Você corre atrás de boleto, responde mensagem fora de hora, lida com problema no meio do almoço. O imóvel começa a mandar mais em você do que você nele. Em vez de paz, vira um patrão, e um patrão ingrato que nunca descansa, que exige o tempo todo e que nunca está satisfeito. O aluguel que devia trazer leveza parece um segundo olhar mal pago. Isso acontece porque a gestão ainda é manual e emocional. Tudo depende da sua memória, da sua disposição, da sua boa vontade. Sem uma organização e processos, você se torna o seu próprio gargalo. Quanto mais centraliza, mais sobrecarregado ou sobrecarregada você será. A energia deveria ser investida na vida, na família, até em novos empreendimentos, sabe? Novos investimentos, aumentar o patrimônio. Mas tudo isso é sugado pelo improviso. É por isso que hoje você não quer nem ouvir falar em alavancagem imobiliária. Mas calma, tudo a seu tempo. Porque o que resolve aqui é criar uma rotina inteligente, que tire as tarefas da sua cabeça e coloque-as no piloto automático. Já pensou? Imagina só. No método, eu uso o nome sorriso cobrado. É um sistema leve, organiza lembretes, padroniza a comunicação, conduz a uma régua de cobrança sem depender de improviso. É assim que a gestão deixa de sugar a sua energia e passa a fluir. É verdade. Isso é importante porque você, dono de imóvel, não nasceu para ser escravo de boleto. Por favor, patrimônio deveria sustentar a vida e não sugar a nossa energia. Quem centraliza, sufoca. Agora, quem organiza, respira. É isso mesmo. É isso mesmo. Outra questão. Eu nunca sei eu nunca sei se o imóvel realmente dá lucro. Parece que entra dinheiro, mas no fim do mês sobra pouco ou não sobra nada. Essa confusão corrói a confiança. Você vê o aluguel cair na conta, mas logo vem o condomínio, IPTU, manutenção, desconto daqui, desconto dali, e tudo na pressa. Quando você começa a fazer as contas, de verdade percebe que o que parecia renda era só ilusão. Isso se você faz as contas, né? Eu provoquei muito você nessa jornada para você começar a fazer essas contas, para poder ter noção se tem lucro aí ou é só prejuízo. Porque se você não faz essa conta, é como se você estivesse dirigindo com um vidro embaçado. É péssimo isso. Você até consegue seguir em frente, mas não enxerga nada. A sensação de que o dinheiro está evaporando cria uma certa insegurança. E a dúvida martela sem parar. Será que vale mesmo a pena continuar? Isso acontece porque o dono do imóvel confunde entrada com sobra. O que entra é o aluguel, mas o que sobra depois de pagar as contas é a renda. Ver o valor do aluguel cair na conta não vai significar lucro. Não significa. É por isso que eu falo que imobiliária não foi feita para dar lucro. Ela foi feita para dar o aluguel. E aluguel não é renda. É isso que você precisa pensar. É isso que você precisa calcular. Por isso que vem a sua função nessa administração. Porque se você não tiver um painel claro que mostra entradas, saídas, o tempo de vacância, imóvel vazio e inadimplência, você toma decisões no escuro. Imóvel sem clareza vira uma burocracia. Aliás, burocracia não, vira um buraco invisível. O que falta não é esforço, o que falta é visão estratégica. A solução está em ter um painel simples, que traduza números em clareza. E eu chamo de Zenboard, eu já falei aqui. Ele organiza aluguel recebido, taxas, impostos, reajuste, vacância em blocos fáceis de entender. Com ele, você passa a enxergar o que sobra de verdade e cada decisão deixa de ser um chute e vira estratégia. Isso é importante porque entrada não é renda. O que constrói a aposentadoria é o que sobra. Só quem mede com clareza consegue crescer com consistência. Imóvel mal medido é despesa disfarçada. Imóvel bem medido é uma ponte para a liberdade. Outra questão. Como eu saio do balde raso e começo a pescar onde os bons inquilinos passam? Esse aqui assistiu a aula 2. Você não vai anunciar seu imóvel? Vamos lá. Você anuncia o seu imóvel. Só que quem aparece são visitas erradas. Quando eu falo visita errada, é aquele candidato que não tem o menor perfil, tem uma proposta de valor fora da realidade, o pechincheiro que pede para dar R$500 de desconto no aluguel, já vi isso. Cada visita recebida dá uma sensação de que o imóvel está invisível no mercado. Porque se só aparece um cara que não tem nem dinheiro para alugar, porque se ele pede R$500 de desconto é porque ele não tem dinheiro para alugar, o dinheiro dele para alugar é outro imóvel. E parece que só resta inquilino problemático, não parece? E que a sorte é quem decide se alguém certo vai aparecer. Não é assim. Isso é pescar no balde. Não dá para fazer isso. Isso não é nem azar. Isso é posicionamento mal feito.
Porque existe uma demanda crescente por locação. A gente falou isso na segunda aula. Mas ela não circula nos mesmos canais de sempre. Eu falei dos millennials, eu falei da geração Z, até novos arranjos familiares estão ativos. Mas eles escolhem com base em experiência, clareza, conveniência. Eles buscam fotos que traduzem estilo de vida, descrições que conversam com a sua rotina e contratos que transmitem segurança. Se o anúncio não fala essa linguagem, o imóvel fica preso no balde raso, onde todo mundo disputa pelos piores perfis de inquilino. É verdade. Eu uso o megafone invisível, que é um que transforma o anúncio em imã. Ele ajuda a definir título, foto, descrição. De acordo com o avatar do imóvel, você escolhe um perfil alvo. Ajusta as amenidades que esse público valoriza e traduz isso em anúncio. Um anúncio estratégico. E quando esse anúncio se conecta ao filtro invisível, uau! A própria comunicação já começa a selecionar quem tem aderência. Assim, antes mesmo da visita, o candidato já se filtra sozinho. E funciona, viu? Diminui bastante as visitas. Não vai estranhar. E aí você passa a atrair quem realmente importa. Olha, se for parar para pensar, quem muda o rio, muda o resultado. Agora, anúncio é imã, não cartaz. Outra questão. Vejo grandes investidores comprando imóveis na minha cidade e fico com medo de não ter espaço. Será que ainda vale a pena ser dono comum? Vamos ser engolidos por esses grandes players? Essa também é uma pergunta que vem lá da aula 2. Esse medo que você está sentindo é legítimo, tá? Você olha em volta, percebe incorporadoras, fundos de investidores, e você fica com medo. E eles são tão investidores quanto você. São profissionais comprando imóveis em série, mas muitas vezes de proprietários comuns, proprietário como eu e você. Parece que estão levando tudo e que não sobra espaço. A sensação é de estar pescando em um aquário. Na verdade é pescar no balde. Enquanto os grandes já estão no rio cauduloso, sabe? O urso. É isso aí. Isso gera uma insegurança no proprietário, eu sei disso. A impressão de que a sua vez já passou, que você não tem como competir com tanto dinheiro envolvido. Não precisa. Spoiler, não precisa. O ponto é que esses grandes players não compram porque o jogo acabou, mas porque ele está apenas começando. Eles estão se posicionando justamente porque sabem que a demanda por aluguel só cresce. E é verdade. Foi o que eu falei na aula 2. Só cresce. E millennials e geração Z já adiaram o sonho da casa própria. Transformaram o aluguel em escolha predominante. Pensa nisso. Somado a isso, os novos formatos familiares aumentam ainda mais a procura. O espaço existe, é cada vez maior o espaço. A diferença é que quem continua pescando no balde errado, sem gestão, briga por um inquilino problemático. Quem entende o movimento do mercado vai encontrar água limpa abundante, para começar. E é aqui que entra a mentalidade do investidor. Você não precisa competir no volume das grandes. Você só precisa agir com a clareza deles. No método, eu mostro como usar a ferramenta como o Zenboard para mapear seu imóvel, identificar seu diferencial invisível e posicioná-lo no ponto certo do rio. Essa clareza faz o dono comum sair da escassez e entrar no jogo com estratégia. Isso funciona. Isso é importante porque o mercado imobiliário não é sobre tamanho do bolso, é sobre visão. O dono que enxerga onde pescar não fica sem peixe. Enquanto muitos vendem imóveis a preço de banana, quem ainda tem transforma cada tijolo em previsível e liberdade. Isso é verdade que eu tô falando. Tem que fazer isso. Tem que pensar assim. Como eu me torno referência sem aparecer? Como virei corretor? Aliás, eu li errado. Sem parecer que virei corretor. Qual é o problema de parecer que virou corretor? Olha, você pode fazer toda a transação no seu imóvel se não tiver Cresce. Bom, não precisa nem ser corretor. Agora, se for para fazer qualquer coisa no imóvel do seu filho, do seu vizinho, do seu amigo, até do seu pai, se você não for corretor, não pode fazer. Você pode fazer só os atos de secretaria, tá bom? Agora, você me manda assim, você começa a organizar a gestão dos seus imóveis e de repente a família, os amigos e até vizinhos passam a te procurar. Um pede ajuda com anúncio, o outro vai te pedir ajuda, uma opinião com o contrato, outro uma dica de cobrança, tudo isso aí vai surgindo e aí você talvez fique com a dúvida, será que eu consigo? É uma dúvida legítima, eu sei disso. Então assim, é bem complicado, porque você começa a organizar a gestão dos imóveis e de repente a família, os amigos e até vizinhos passam a te procurar. Um pede ajuda com anúncio, o outro pede opinião sobre contrato, o outro quer dicas sobre cobrança, enfim. Surgem dúvidas. Será que estou me metendo em algo que não posso? Será que vou perder tempo ou me enrolar com essa situação?
Eu vou te responder de uma forma bem lógica. A resposta é: a referência não nasce porque você pendurou uma placa de corretor, vai muito além. Ela nasce porque os degraus que você aplicou no seu imóvel, se ele vale ou não para os próximos. Planejamento, atrair, escolher, blindar, cobrar, criam resultados visíveis. Quem está ao redor vai perceber que o seu aluguel cai em dia, que o seu imóvel não fica vazio, que autoridade você tem. Mas para pensar. Quem está ao redor vai entender que o seu imóvel não fica vazio, que você não vive em conflito. Essa atualização, sabe, da sua autoridade vai acontecer como um efeito até colateral. Você não precisa intermediar nada. Você só precisa apenas dominar os bastidores e mostrar clareza onde os herdeiros, onde os compradores, sabe, ainda estão no improviso. Você precisa abrir os olhos. Você precisa entender. Porque não é porque a gente ficar mostrando isso que é algo que faça sentido. Não para você. Para você o que faz sentido é isso aqui. Você precisa incluir isso na sua gestão. E aí que entra o papel do gestor de apoio Zen. Porque mesmo sem Cresce, você pode oferecer apoio em funções que não configuram intermediações. Então, assim, você pode, por exemplo, mesmo sem Cresce, criar marketing estratégico, conduzir uma pré-triagem de candidatos, organizar uma entrevista de perfil estruturada, você pode criar relatórios de vistoria, implementar ele sozinho, sabe, implementar uma régua de cobrança? Isso é normal, é simples. Isso é um apoio permitido, íntegro e valorizado. E como o mais importante, você precisa entender que apoio, ele é permitido. E ele é íntegro e tem valor. E o mais interessante é que você pode até cobrar por isso. Não moro de... Aliás, não como corretor, mas como alguém que entrega clareza antes, e antes só havia confusão. Então, assim, você pode perceber que quando você começa a organizar seus imóveis, familiares e amigos já pedem ajuda. Isso é normal ou eu estou me metendo onde você não devia? Olha, essa é uma pergunta interessante. Percebo que quando começo a organizar meus imóveis, familiares, amigos já pedem ajuda. Isso é normal ou eu estou me metendo onde não devo? Você está se metendo onde não deve? Não, você está cuidando do seu imóvel. Você deve fazer isso. Se você está percebendo que esse movimento acontece quando você aluga, é uma situação comum, porque você dá um passo para colocar em ordem os seus imóveis. E de repente começam a surgir pedidos de todo lado. O irmão que tem um inquilino atrasado e amigo que não sabe reajustar, o vizinho que tem um contrato fraco, parece que todo mundo começa a enxergar em você a solução que não encontraram no mercado. Isso é verdade, às vezes você vai para o mercado procurar um profissional com todo esse quesito que eu coloquei aqui, você não acha, sabe? Tem várias pessoas que estão sobrevivendo aos seus aluguéis. Isso é terrível. E parece que quando você começa a enxergar, o mercado também te enxerga. A satisfação por ser reconhecido. O que acontece é que referência não é algo que você escolhe, é algo que nasce sem pedir. Quando você aplica clareza, resultado e organização na sua gestão, as pessoas ao redor percebem, elas comparam e veem que enquanto o imóvel delas continua vazio ou problemático, o seu funciona. A visibilidade vem natural, porque resultado não se esconde, é questão... Assim, não é se você está se metendo, mas se você está decidindo, se você está resolvendo, isso é uma autoridade a seu favor. Aqui existe uma bifurcação. Se você não tem Cresce, pode sim apoiar de forma íntegra, usando o tempo, as ferramentas que eu falei, do megafone visível, do escudo de papel, enfim. Você pode criar anúncios mais estratégicos usando o megafone visível, o filtro invisível para triagem, pré-triagem de candidatos. Nessa pré-triagem, você teria que pensar, vamos pensar aqui junto, com o megafone invisível para criar anúncios mais estratégicos, o filtro invisível para já fazer uma pré-triagem desde o anúncio, de candidatos a registro na Rocha Zen, para relatórios de vistoria, tudo isso vem sem intermediador. Contratos, tudo isso sem intermediar contrato. Já decidir se tira o Cresce, pode excluir para o papel de curador de investimento Zen. Assumindo negociações premium e ampliando a sua atuação. O mercado mostra que os dois caminhos
são de uma forma clara e prática. Olha, isso é importante porque referência ignorada vira peso e referência assumida vira oportunidade. O dono que organiza apenas para si transforma sua renda, e o dono que entende que o valor da clareza transforma também o mercado ao redor, ele tem uma visão mais ampla. Olha, se você me perguntasse que não tem Cresce, se ainda assim dá para profissionalizar e ganhar com isso, eu ia falar que óbvio que sim, mesmo não tendo Cresce. Muitos donos sentem medo de invadir espaço do corretor e de fazer algo fora da lei, e ficam parados sem perceber que existe um campo. E, sabe, é um campo enorme de apoio, onde o mercado é carente. Ai, Anderson, mas eu queria ter o Cresce, porque sem o Cresce eu não consigo fazer nada. Mentira, o mercado não sabe fazer o marketing digital. Esses dias eu estava saindo e na rua eu encontrei um corretor panfletando. Meu, em 2025, alguém panfletando, soltando panfleto de mercado. E aí eu fui atrás dele e perguntei como é que ele estava, se ele estava vendendo. E ele falou que sim, que estava até virando algumas campanhas no marketing digital e acaba saindo para poder panfletar. Mas eu perguntei para ele, mas você não está perdendo tempo aqui em vez de estar otimizando o seu anúncio? E aí ele não sabia o que era otimizar anúncio. E aí eu percebi que ele não conseguia tanto resultado assim no marketing digital, e por isso que ele estava ali naquela calçada fazendo a divulgação dele com panfleto, o que é proibido, inclusive. Agora, é claro, sem Cresce, você não pode fazer intermediação de contratos. Não pode. Vamos lá, só o corretor pode, tá bom? Então, você já pode ficar nos bastidores, isso já, olha, se você quiser cobrar por isso, só o fato de você ficar nos bastidores, você já vai poder tirar um bom valor mensal. Você pode criar uma agência de marketing digital imobiliário, só com um megafone invisível, com as coisas que você vai entender que não tem, como é que eu posso dizer, prejuízo. Muito pelo contrário. Agora, claro que a imobiliária, o corretor, é claro que eles vão ficar sem tempo. Se eles estão fazendo muito contato com o inquilino, recebendo muito contato, levando para visitar imóvel, ele não tem tempo, muitas vezes, para poder subir o próprio anúncio dele, organizado, bem feito, sabe? Estruturado, não de qualquer jeito. Então, assim, óbvio que você tem espaço e não é concorrência com o corretor, é apoio. Por isso que eu chamo esse papel de gestor de apoio Zen. Porque é exatamente isso. Você monta um pacote com um anúncio estratégico, até com uma pré-triagem de candidato, uma entrevista bem conduzida, um relatório de vistoria bem feito, uma régua de cobrança, né, uma sugestão, pronto. Olha que pacotão que você pode vender para um proprietário que não tem o mesmo conhecimento que você tem agora que você decidiu estudar. Percebe que isso já faz você se movimentar antes mesmo de qualquer outra coisa? Você já sabe o próximo passo, você já sabe o que fazer, você já tem um mapinha ali para todas as tarefas que você precisa fazer, ou seja, é só pegar uma delas e colocar lá para anunciar, atrair. Isso vai profissionalizar. E profissionalizar não é assinar contrato, é resolver o que ninguém resolve. Isso aqui vai mudar o seu jogo. Olha, vem uma outra questão, né? Eu sei, e se eu quiser ir além com Cresce, o que muda na prática? Muda tudo. Muitos donos de imóveis percebem que poderiam assumir a negociação completa, mas têm receio de cair em mais do mesmo, da corretagem tradicional. Medo é virar apenas mais um abridor de porta, mais um despachante imobiliário, sem diferencial, quando na verdade querem expandir com visão. Então tem que ficar alerta com isso. O Cresce, ele libera para intermediar contratos, compras e vendas. Então assim, só que o ponto central aqui não é a credencial em si, mas o que você leva junto dela. Se entrar no mercado com mentalidade comum, obviamente você vai disputar comissão em praça saturada. Mas se você leva a mentalidade de investidor, abre um espaço que aos poucos você consegue explorando, operações inteligentes, negociações, premium e consultoria estratégica, você consegue tocar tranquilamente. Você vai tocar, pode ficar tranquilo. E é aqui que nasce o curador de investimentos Zen. A trilha inclui leilões, negociações de herança, regularização de imóveis, montagem de carteira de rentabilidade, análise de ROI, de TR, além de estruturar a alavancagem como financiamento, consórcio, home equity. Anderson, o corretor pode fazer tudo isso? Pode. Você deixa de ser apenas um corretor e passa a atuar como um consultor premium, capaz de guiar investidores e em decisões de peso. Já pensou? Antes você não consegue nem pensar em tomar uma decisão, daqui a pouco você já está tomando decisões e inspirando outros proprietários a tomar essas decisões.
É assim que cresce a comunidade da Alugazem. Porque você vem, outras pessoas vêm, e depois você fala. E isso vai aumentando a capilaridade. Então isso é muito importante. Vamos lá? Anderson, eu tenho imóveis, mas não sei como transformar isso em segurança para um futuro da minha família. Esse é um peso silencioso, tá? Você olha para os seus imóveis e sente que existe ali uma grande oportunidade. Mas tudo parece nebuloso, a sensação é de estar apenas segurando patrimônio sem saber se ele realmente vai sustentar você amanhã. O medo não é de perder o dinheiro, presta atenção, mas de deixar confusão amanhã, herdeiros brigando, previdência que acaba falindo. Não dá para poder viver desse jeito, sabe? Ver os herdeiros brigando à toa, inventário travado, contratos fracos, decisões que nunca foram tomadas. O que deveria ser uma herança acaba virando uma guerra, isso que é verdade. E, olha, não é uma guerra qualquer, se você for parar para pensar. Porque assim, se você tiver imóveis, mas não sabe como transformá-los, isso em segurança para o futuro da sua família, é um peso muito silencioso que você está carregando. Porque você olha para os seus imóveis e sente que existe ali uma grande oportunidade, mas tudo parece nebuloso. Tenho imóveis, mas não sei como transformar isso em segurança para o futuro da minha família. Isso é um outro peso silencioso. Você pode até olhar para os seus imóveis e sentir que ali existe uma grande oportunidade, principalmente se você assistiu a aula 2 e assista. Mas tudo continua parecendo nebuloso. É uma sensação que está apenas segurando o patrimônio, sem saber se ele realmente vai sustentar o amanhã. O medo não é perder dinheiro hoje, mas deixar confusão amanhã. Eu sei. Herdeiros brigando, inventário travado, contratos fracos, decisões que nunca foram planejadas. O que deveria ser uma herança vira uma ameaça. Não é por isso que você vai vender o seu imóvel na primeira oportunidade. Porque isso acontece quando a maioria dos donos encara imóvel apenas como um bem físico, não como um meio estratégico. A diferença entre patrimônio e legado é um método que você aplica. Porque patrimônio você compra e vende. Legado, não. Porque patrimônio você acumula. Legado é o que você organiza para atravessar o tempo. Por isso que eu falo que o imóvel tem que ser tratado como uma empresa. Você organiza ele. Aí sim você deixa um legado. Sem critérios de coerência, estabilidade e reputação, o futuro fica no improviso. E a insegurança vai crescer. É claro. E aí é aí que eu uso o entroncamento Zen. É um sistema que avalia cada imóvel se ele ainda faz sentido na carteira, se ainda a renda dele. Porque nesses momentos de entroncamento, em que você tem que tomar uma decisão, você precisa identificar, por exemplo, se a renda desse imóvel é sustentável, se a relação com o inquilino ainda preserva a sua reputação, porque às vezes entra naquela relação tóxica locatícia que eu sempre falo. E esse entroncamento ajuda porque é um painel de controle para grandes decisões, como manter um imóvel, vendê-lo, reinvestir, transmitir. Essa clareza transforma patrimônio parado em estratégia. Isso funciona porque você tem um método, você sabe o que fazer, como fazer, e esse entroncamento Zen é fabuloso para tomar grandes decisões como essa. E aí não vai ficar mais nebuloso, porque você está tendo um passo a passo para tomar essa decisão. Vai ser uma decisão com base em critério e não no improviso. Porque no improviso você vai vender pelo pior preço. E por isso que isso é importante. Porque imóvel mal planejado vira um peso para quem fica. Imóvel com direção vira segurança para quem fica. Patrimônio é só um tijolo sem valor. Agora, legado é um caminho. Pensa nisso. Tem que pensar, eu sempre falo que tem que pensar porque eu sofri muito. Outra questão. Até que eu queria comprar mais um imóvel, mas eu tenho medo de errar e me arrepender, porque eu já passo raiva com o imóvel que eu já tenho. Eu sei. É por isso que eu já começo a jornada ensinando você a descobrir que tem como não passar raiva com aluguel. Claro que não tem, porque se tivesse, os grandes players não estavam no mercado alugando torres e mais torres de imóveis. Eles empreendem, eles incorporam, constroem vários apartamentos e ficam com torres alugadas. Será que realmente não vale a pena? Para pensar. Mas eu sei que esse é o medo que trava muitos donos. Você até tem recurso, sente que poderia dar mais um passo, comprar mais um, mais dois, talvez até começar a construir. Sente que poderia dar um próximo passo, mas aí vem aquela dúvida. Será que esse imóvel vai render? Será que eu estou pagando caro? Será que ele vai dar dor de cabeça? Até porque não dá para investir em qualquer lugar, porque se você comprar o imóvel mais barato, não dá certo.
Porque nem sempre o mais barato tem alta demanda. E aí você está enterrando o seu dinheiro e não investindo. Ele vai virar um tijolo caro, não um tijolo que dá retorno. O que poderia ser uma expansão pode virar até frustração se você for por esse caminho. E aí vai ficar aquele gosto amargo de fiz besteira. Esse medo, ele vai acontecer porque a decisão é tomada sem critério. Comprar imóvel não é colecionar, é investir. Investimento exige análise de coerência com a estratégia. Estabilidade da renda que pode gerar reputação que fortalece seu posicionamento como investidor, tá? Sem esse tripé, cada nova compra parece o quê? Um salto no escuro. Não faz isso, tá? Aí eu volto pro entroncamento Zen. Lembra que eu falei que toda vez que tem uma decisão eu vou pro entroncamento Zen? Porque ele organiza critérios de decisão em 3 painéis: coerência, estabilidade e reputação. Sempre vai bater. Isso funciona como uma bússola para resolver se o próximo imóvel está alinhado ao seu momento, à sua capacidade financeira, ao perfil de mercado. Assim você deixa de comprar pela emoção e passa a expandir com confiança. Isso muda tudo, porque crescer sem método é só multiplicação de risco. Só isso. Agora, crescer com critério é multiplicar renda e paz. Imóvel não é fim, é um meio. Para e coloca isso na cabeça, porque vai fazer diferença, vai mudar o seu jogo. Quem cresce com consciência constrói liberdade, não mais dor de cabeça, não é isso que a gente quer. Outra questão, e se eu não conseguir aplicar tudo isso? Esse medo parece em quase todo dono de imóvel, e você olha para tudo que foi mostrado aqui, porque eu estou mostrando muita coisa, muitos dados. Só na segunda aula vieram várias informações, várias oportunidades, mostrando que você tem muito campo para crescer. E aí você pode parar para pensar, será que eu dou conta? Porque pode até parecer muita coisa. É contrato, é cobrança, é anúncio, é a seleção, é a vistoria. Talvez a cabeça possa começar a girar. E antes mesmo de tentar, já vai bater aquela angústia, aquela sensação de que não vai dar certo, que você vai se perder. E quando a gente se sente perdido, o risco é desistir, continuar do mesmo jeito. Enquanto isso, cada mês de improviso vai custando dinheiro, energia, sabe? Vai custando aquele cruzeiro que você queria tanto e nunca consegue, porque não consegue juntar dinheiro, porque não tem método para poder conseguir fazer direitinho, sabe? Cumprir todas as etapas, pisar com segurança em cada degrau. E aí você vai perdendo aquela outra viagem, aquele carro que você queria trocar, aquele apartamento que você queria trocar, aquela reforma. Vale a pena continuar do mesmo jeito? A pergunta que eu faço é essa, porque o problema, ele não está em você. O problema está em como entregar um jogo até hoje para você. Informações soltas, dicas avulsas, pedaços de quebra-cabeça que não se encaixam. Porque muita gente fica pulando de Instagram, YouTube, vendo post, vendo vídeo, e é natural sentir que não consegue aplicar tudo isso. Porque, olha, vou te contar um segredo. Só funciona quando você tem tudo numa sequência. E o segredo é seguir a ordem certa. Um degrau de cada vez. E é isso que dá clareza. E eu vou te contar que quando você tem um degrau por vez, item a item para seguir, é rápido. É muito rápido. Porque você sabe o caminho a seguir, você tem o mapa na mão. Isso vai fazer toda a diferença. E é por isso que um mapa prático, um método, um passo a passo, ele vai mostrar exatamente o ponto em que você está e qual é o próximo passo. Porque o próximo passo é muito mais importante. Porque nada de ficar carregando o mundo inteiro nas costas. Você só precisa subir o próximo degrau. Olhar um degrau de cada vez. Isso traz resultado imediato, muito mais rápido, mais organização, mais previsibilidade, mais paz. Assim, o que parecia um fardo, que até poderia se tornar um problema, não vai virar um caminho. Olha que paz. Isso é muito importante, porque o improviso pesa muito mais do que um método que liberta. Então, você não precisa correr uma maratona no primeiro dia. Não é sobre isso. Você só precisa dar o próximo passo. E o próximo passo tem que ser o certo. Porque se você der um próximo passo errado, vai desanimar. E é por isso que você precisa de um passo a passo, para poder saber o próximo passo a dar. E o caminho da aposentadoria com aluguel fica mais claro, porque você passa a ter uma direção. Outra questão. Já tentei sozinha e não deu certo. Por que agora seria diferente? Essa é uma frustração que eu já conversei com uma proprietária. Ela tentou pegar uma planilha de internet, um modelo de contrato copiado, umas dicas de um youtuber, conselhos de amigos, sempre aparecem vários amigos. Cada tentativa parecia promissora, mas no fim o resultado foi uma catástrofe.
uma confusão. Atraso no aluguel, briga com o inquilino, confusão na hora de cobrar. É duro porque dá a impressão de que o problema é você. E não, o problema não é você. Mas isso vai trazer insegurança. E eu te pergunto, esse youtuber tem imóveis? Você sabe se ele já chegou aonde você quer chegar? Porque o problema não é o seu esforço, que eu tenho certeza que você está se esforçando. E nem de boa vontade. Eu sei que você tem boa vontade em fazer. Mas o que falta é estrutura, sabe? Ninguém monta quebra-cabeça com peça de caixa diferente. Não adianta pegar vários quebra-cabeças diferentes. Não adianta ficar seguindo vários youtubers se você não souber o caminho reto, os passos a seguir, sabe? Isso o mercado ele não entrega, sabe? Peças soltas, sem começo, meio, fim. A consequência é clara. Muito movimento, muita energia gasta com pouco resultado. A diferença está em ter um caminho conectado, onde cada passo leva naturalmente ao próximo. Foi o que eu respondi na pergunta anterior. E é aí que eu te falo que o método Alugazem faz. Ele mostra exatamente a sequência correta. Organiza o que vem primeiro, o que só precisa ser feito depois. Você não fica mais juntando dicas avulsas. Você segue uma direção, e direção é o que transforma a tentativa em resultado real. E eu vou te falar uma coisa. Isso é importante porque quem segue dicas anda em círculos. Mas quem segue um caminho chega ao destino. E o método Alugazem é exatamente esse caminho. Ele tira de você, o método Alugazem, ele vai tirar você da roda das frustrações e vai mostrar como transformar de uma vez por todas, como transformar o seu imóvel em aposentadoria com aluguel de uma forma previsível e estável. E eu vou te perguntar aqui, e eu vou ser bem íntegro nesse momento, porque eu já mostrei muito o caminho. Te dei várias direções. Mas aqui eu quero que você pare para refletir. Até em cada resposta que eu dei dessas perguntas que foram feitas, se você percebeu que sempre rodava em cima de uma palavra. E uma palavra que sempre se repetia, que era o improviso. O improviso no contrato, o improviso no anúncio, o improviso na cobrança. Sempre que o improviso aparece, a dor de cabeça vai ser instalada ali e vai crescer. Sempre que eu falava de um método, entrava a paz, sabe? E eu dou nome, né? Eu falei que eu sempre dou nome para os meus métodos. E eu falava que quando o Zenboard entrava em cena, trazia clareza. O filtro invisível traz segurança. O escudo de papel traz proteção. O sorriso cobrado trouxe leveza na cobrança. Sozinhas, cada uma dessas peças já resolve uma dor específica. Mas se você juntar todas essas peças, todas essas técnicas, elas se conectam em algo muito maior, um sistema. Um mapa que guia cada passo. E eu vou te falar que até aqui eu te mostrei 5 degraus desse mapa. Nós caminhamos juntos até a Mata Alta. Eu chamo de caminho, né? Nós planejamos, nós atraímos o inquilino, nós escolhemos o inquilino, nós blindamos o contrato e nós passamos a cobrar esse inquilino. Só com esses 5 degraus, você já percebe como é possível sair do improviso, entrar na clareza. Mas a trilha não termina aí. Existe mais além dessa mata. O caminho Zen, que eu chamo, ele tem 7 etapas. As 2 últimas, renovar e multiplicar, são como um cume da montanha. Porque se a gente está no caminho, a gente está indo para algum lugar, e a gente está subindo a montanha, indo atrás do cume. E elas consolidam a aposentadoria e constroem o legado que você vai deixar. Eu guardei para te mostrar só agora essas 2 últimas etapas, porque elas não fazem sentido sozinhas. Elas só revelam a sua função quando a base, as outras 5, já estão firmes. E é exatamente aqui que entra o método Alugazem. Ele é um programa, e eu vou pedir licença para você, porque eu gostaria agora de apresentar ele para você. Eu gostaria de te dizer que o método Alugazem ele é dividido em 3 pilares. Ele entrega clareza, ferramentas e ordem prática para você aplicar no seu ritmo. Você recebe um mapa inteiro, as peças estão organizadas, e ainda você ganha uma comunidade para trocar experiências com outros donos de imóveis. E uma bússola que transforma cada decisão em um passo consciente. Porque o aluguel deixe de ser um peso e se torne uma aposentadoria. E agora eu vou abrir esse mapa completo diante de você. Eu quero que você entenda. E esse método Alugazem que eu criei, que eu organizei, ele é formado por 3 pilares. O primeiro pilar chama-se Mente Zen. Aqui nasce a mentalidade do investidor. É quando o dono do imóvel deixa de ser um herdeiro ou um comprador de imóvel passivo e começa a enxergar seu patrimônio como um ativo estratégico. Aqui vem a etapa 1, que eu já falei. É a etapa de planejar. Porque é importante
Sem um diagnóstico, o imóvel vira um peso, e planejar é enxergar o imóvel com clareza, definir metas reais e entender a concorrência que está na sua região, identificar finalmente qual é o perfil ideal do inquilino que deve ser alcançado. A partir daí você tem uma visão clara do potencial do seu imóvel. Você ganha metas que vão guiar todas as decisões a partir daí. E aí começa uma jornada com uma direção segura. Finalmente você torna a sua locação numa empresa. E aí você completa o pilar 1, o pilar da mente zen. E aí a gente vai começar o pilar 2, que eu chamo de processo zen. O processo zen, ele é um guarda-chuva com várias etapas dentro. Várias etapas. Aqui é a engrenagem prática. Por isso que eu chamo de processo zen. É onde o improviso acaba e a gestão se transforma em um processo sólido, previsível e profissional. Aqui você vai profissionalizar a gestão do seu imóvel. A etapa 2 é atrair, porque anúncio fraco atrai candidato errado. Agora, atrair é falar na língua do inquilino certo. E aí você vai usar fotos certas, uma descrição certa, para fazer um posicionamento certo que valoriza o seu imóvel aos olhos do inquilino certo, que a gente já desenhou lá no planejamento da etapa 1. Então você consegue reduzir o tempo do seu imóvel vazio, vai reduzir a vacância, vai trazer candidatos mais filtrados e o imóvel vai ser valorizado. Você vai perceber isso. E aí você vai precisar passar para a etapa 3, que é escolher. Por que é importante? Porque escolher por simpatia gera dor de cabeça, a gente já falou sobre isso. Agora, o segredo é aplicar critérios, filtrar com método, decidir com base no risco e na aderência desse candidato ao seu imóvel. Você consegue através de uma entrevista bem feita. Eu brinco que minha entrevista leva no mínimo 1 hora, no mínimo, e passa muito rápido. Mas você consegue derrubar várias máscaras do inquilino. Sabe aquele inquilino que vem com a máscara na sua frente? Essa entrevista derruba ele. Vou te ensinar a analisar da forma correta a documentação. E aí sim, você vai partir para uma matriz de risco, levando todos os dados que você levantou. Agora você vai decidir em cima de dados com critério e não no achismo, não na simpatia. E aí, quando você escolhe, você vai para a etapa 4, blindar. Porque é importante um contrato ser forte, porque um contrato frágil, fraco, ele abre brecha para o prejuízo. Então blindar significa que você vai aprender a fazer cláusulas personalizadas, adequadas, especiais. Você vai entender como você precisa buscar essas cláusulas personalizadas. Como, aonde, quando. E você vai entender também que o seu contrato precisa ter garantias para cobrir o risco que você identificou na etapa anterior. São etapas que são uma na sequência da outra. E aí você vai ter estratégias para você ter uma prevenção dos conflitos. Você vai até já prever quais são os conflitos que você vai ter com esse inquilino, porque depois da entrevista você sabe o que vai vir pela frente. Isso vai proteger a tua renda, o teu contrato vai funcionar muito melhor. E você vai ter paz, porque você vai assumir o risco se você quiser, porque ele vai estar bem claro na sua frente. E depois que você blindou o contrato, entregou as chaves, aí sim você vem para a etapa 5, que é cobrar. Porque uma cobrança no improviso gera atrito. Sabe quando você esquece de mandar o boleto? Ou quando o inquilino atrasa e você não sabe nem o que fazer. Eu vou te ensinar o que fazer desde o primeiro dia do atraso até o 15º dia, 25º dia de atraso. Você não vai ficar esperando 2, 3 meses para fazer alguma coisa, você já vai fazer de imediato. Você vai educar esse inquilino. Anderson, já tem um inquilino, ele não paga em dia. Vamos educar esse inquilino. Vamos educar ele juntos. Você vai aprender aqui a fazer uma cobrança que educa de forma adequada, com base no seu contrato atual. Tem que ver o que ele está lá. Dependendo do que tiver no seu contrato, você precisa ver a etapa 6, que é o renovar. Eu chamo de tchau com método. Mas aqui no renovar, a cada renovação, o dono tem a chance de ajustar ou encerrar um contrato, mas com critério. E muitas vezes renovar exige consciência maior do que iniciar um novo contrato. Porque se você aprende a alugar, se você aprende a atrair inquilinos bons, muitas vezes encerrar é o caminho. E você não precisa ter medo. Não precisa ter medo de encerrar esse contrato. Desde que você aprenda a fazer isso com critério. E você precisa ter esse critério. Então, se o contrato estiver muito frouxo e você não puder fazer nenhuma cobrança extrajudicial decente, com passo a passo, com método, talvez encerrar seja o caminho. Ou tomar outras atitudes para poder fazer uma renovação com consciência.
Então, um contrato renovado de forma estratégica, bem ajustado, aumenta a rentabilidade, ou você busca um encerramento de contrato, mas reduzindo os danos, os conflitos, porque dependendo do grau do relacionamento tóxico, locatício que você tenha, você vai precisar de muita técnica para você poder encerrar isso com o menor conflito possível. E se você chegou até essa etapa, que eu não tinha contado antes, que é da renovação, né? Que é uma etapa tão bonita, a etapa 6, você finalmente alcança a etapa 7. A etapa 7 já está em outro pilar, porque o pilar do processo Zen é o guarda-chuva da etapa 2, que é atrair um inquilino. Você vai aprender a atrair um inquilino, com menos de 30 dias você está com o contrato já feito. Você já escolheu o novo inquilino na etapa 3, você já blindou o contrato na etapa 4 e finalmente você cobrou na etapa 5. E aí você cobrou na etapa 5 o seu inquilino durante todo o período do contrato e foi tudo bonitinho no fim do contrato. Na etapa 6 você decide renovar ou não esse contrato. E aí, se você renovou, provavelmente vai ser um inquilino que vai estar em velocidade de cruzeiro, vai estar lá pagando todos os meses, tranquilamente. E aí nós chegamos no pilar 3. Lembra que eu falei que eram 3 pilares? O primeiro, mentalidade Zen, que é a etapa 1, onde você aprende a mentalidade investidora, você aprende a planejar, e é onde você toma as principais decisões que vão nortear o pilar 2, que foi o processo Zen, com todas aquelas etapas que você organiza toda a gestão. E aí, vencido o pilar 2, você vem para o pilar 3, que é o legado Zen, é onde o aluguel deixa de ser apenas uma renda mensal e se torna um plano de vida. Aqui o dono conquista uma visão de longo prazo e garante que seu patrimônio vai além da própria vida. É isso, porque é isso. Aqui dentro tem a etapa 7, que é a multiplicar. Por que é importante? Crescer sem método multiplica é risco e não benefícios. Multiplicar com consciência garante uma escala. E é óbvio, você pode delegar de uma forma mais saudável. Você aprende todos os atos para você poder buscar um auxiliar, se for o caso. Se você estiver chegando na escala de 50, 100 imóveis, você já pode começar até uma equipe própria para administrar o seu imóvel extremamente enxuta. Não precisa ser aquela imobiliária gigantesca. Não. Com uma estrutura mínima, com apenas alguns assistentes, você já consegue fazer isso. Mas, claro, se você quiser montar a sua imobiliária com Cresce, aí você tem uma estrutura enorme para atender muitos proprietários? Não. Você continua com uma estrutura enxuta, porque a sua equipe vai ter a sua visão, todo o seu processo, tudo para garantir essa escala. E você vai pagar a sua própria equipe administrando o imóvel de terceiros, que vai até te ajudar a alavancar a tua carteira de imóveis. Mas tudo isso é se você quiser. Se você quiser continuar com um imóvel apenas, tá ótimo. Porque aqui no Multiplicar, você também aprende a preparar o seu legado, que é uma herança organizada, onde o seu sucessor, a sua sucessora, vai aprender exatamente o que ela precisa para dar continuidade ao que você conquistou. Patrimônio escalado com segurança ou uma sucessão bem estruturada garante um legado que permanece. Tudo aquilo que você lutou com tanto suor vai continuar. É isso, é nessa etapa que nós precisamos chegar. Independente se você quer ter apenas um imóvel ou se você quer chegar aos 5, 10, 50, 100 imóveis, não importa quantos imóveis, você precisa fazer isso de forma estruturada. E essas são as 7 etapas do método Aluga Zen dentro dos 3 pilares. Primeiro pilar, você faz a mente Zen, onde você faz todo o planejamento que vai seguir em todo o pilar 2, que é o processo Zen, onde você organiza toda a gestão, para poder chegar no pilar 3, que é o legado Zen, onde você prepara o seu patrimônio para a sucessão. São passos que você vai ter para poder entregar um legado para sua família. E esse é o caminho Zen. O caminho Zen formado por essas 7 etapas, dentro do método Aluga Zen, que tem os 3 pilares. Um mapa que tira você do improviso, guia passo a passo e entrega a aposentadoria com aluguel sólido e previsível. Do despertar da mentalidade até a gestão prática, até chegar no legado organizado. É o que separa quem apenas reage aos problemas construídos pelo imprevisto, de quem realmente constrói passo a passo uma aposentadoria sólida e previsível com seus imóveis. E, além disso, ainda tem bônus que vão acelerar a sua virada de chave. O Caminho Zen já entrega tudo o que você precisa para transformar o aluguel em aposentadoria. Você recebe o mapa, essas ferramentas que eu mencionei e uma direção clara. Mas ainda assim eu preparei bônus estratégicos. Eles ampliam a sua visão e aceleram a sua prática e tornam a sua jornada ainda mais segura.
Pense neles como um combustível extra para a caminhada ganhar mais ritmo. E são esses bônus que eu vou te apresentar agora. Sessão de diagnóstico. Esse é o bônus 1. É uma sessão individual comigo de até 1h30 via Google Meet. A gente vai olhar juntos para a sua realidade. Analisar como está a sua gestão de imóveis hoje, em cada uma dessas 7 etapas do caminho Zen. Eu quero analisar à luz do método Aluga Zen dos 3 pilares, para poder entender qual é a sua situação. Com isso, você vai enxergar se hoje está forte em atrair inquilinos, mais fraco no contrato, se você já cobra bem, mas não sabe renovar com estratégia, se ainda nunca tratou o imóvel como um ativo, como uma empresa, e precisa reforçar a mentalidade de investidor, e está tudo bem. Você sai com clareza total de onde você está hoje e onde você quer chegar. E o que está impedindo sua aposentadoria com aluguel de virar uma realidade. Cada situação. Eu vou ver se o problema são cláusulas personalizadas que estão faltando, eu vou identificar qual é o problema, se é na hora de atrair o inquilino, se você está atraindo o inquilino errado, e é por isso que você acaba tendo ciclos e mais ciclos de inquilinos que não pagam em dia e precisam de despejo. Você vai sair com um panorama real da sua gestão, sabendo quais áreas precisam de reforço e onde focar nos seus estudos dentro do método Aluga Zen. Isso vai te dar clareza inicial. Você sai sabendo exatamente quais etapas do método você está forte e onde precisa de melhoria. Sem achismo, sem perder tempo. Você já sai com foco no que realmente vai melhorar os seus resultados. Bônus 2 é maravilhoso, eu chamo de Círculo Zen. É uma comunidade exclusiva no Telegram que eu vou criar para a sua turma, que vai ser formada por outros alunos, outros zenzásticos, que vão estar aplicando o mesmo método que você, o método Aluga Zen. Vão ser colegas de turma. Lá dentro vão acontecer trocas de experiência, um compartilhamento de aprendizado, dúvidas respondidas em grupo, estudos de caso e até celebração de conquistas. Sim, porque a cada passo você vai ter uma celebração de conquista. Além disso, vão surgir oportunidades reais, eu tenho certeza disso, de negócios. É um ótimo lugar para fazer network. Parcerias em locações, indicação de bons inquilinos, contatos de fornecedores, até chances de expansão em conjunto. Por que não entrar numa negociação junto com outro proprietário e ajudar a alavancar sem medo, reduzindo seu risco? Você ganha espelho, porque vai ter outro proprietário que também vai ter as mesmas dúvidas que você, e ao mesmo tempo um apoio constante, porque um proprietário já pode ter passado por aquele problema, vai poder compartilhar com outros. Quando bate a dúvida, em vez de perguntar para um curioso a dúvida, você pode depender de palpites de amigos que nunca chegaram lá, você vai encontrar pessoas que estão vivendo os mesmos desafios que você. E mais, a possibilidade de transformar networking em renda, construindo alianças inteligentes com outros zenzásticos. Zenzástico é a forma carinhosa que eu chamo cada um dos meus alunos. E por que isso é importante? Porque mantém a sua chama acesa no dia a dia. Enquanto você aplica o método, pode trocar experiências com outros donos de imóveis, tirar dúvidas, comemorar vitórias e até fechar parcerias que aceleram a sua renda. É companhia real na trilha, sem precisar depender de palpites de curiosos que não sabem o método que você está seguindo. Isso ajuda muito, porque se você participou das lives do Esquenta dessa jornada, você teve essa oportunidade de estar entre outros proprietários, quando você pode colocar na mesa todas as suas dúvidas, seus medos, seus anseios, com outros proprietários o jogo muda. É assim que muda. Porque quando você fala com outros curiosos, eles vão te dar dicas, vão falar que você está chorando de barriga cheia, afinal de contas você já tem um imóvel. Só um proprietário entende os problemas de outro proprietário. Bônus 3 é o Retiro Zen. É um encontro online de imersão para você recalibrar a sua visão. Você vai fortalecer a sua gestão. É o momento de respirar fundo, sair do automático e enxergar o caminho com clareza. Mas Anderson, o que é esse Retiro Zen? São 2 encontros por ano, onde a gente vai se encontrar online, ao vivo, tá bom? São alguns dias numa imersão. Então esses dias eu vou pedir para você não fazer nada, não marcar nada, eu vou avisar com antecedência, a gente vai tirar alguns dias, você vai fazer... Vai ficar do começo do dia ao fim do dia, praticamente, é uma imersão. E vai ser um espaço real de troca entre zenzásticos. E você vai lá receber conteúdo, você vai se conectar em tempo real com outros donos, porque vão estar todos numa sala, e a gente vai trocar experiências, ideias e abrindo portas para novas parcerias. É bem interessante, porque você vai voltar desses encontros renovado, com decisões alinhadas, clareza para ajustar a sua rota e confiança para seguir firme. E ainda pode ampliar a sua rede de contatos, porque além de estar trocando mensagem lá no Círculo Zen, aqui você vai poder vê-los, trocar conversas. Isso é muito importante. É um respiro estratégico.
Você evita de cair na rotina e perder a visão. Aqui, a cada encontro, são 2 por ano, você vai recalibrar, reconquistar, vai até olhar de novo para sua documentação. A gente vai entrar profundamente no método novamente. Só ajusta os seus números e você volta para o dia a dia da sua gestão com melhorias práticas. Isso faz diferença já no mês seguinte, eu tenho certeza. Você vai ter uma revisão em conjunto. Isso é muito bom. E aí você pode me perguntar, esses bônus são importantes mesmos? Para mim, o improviso, o dono do imóvel anda em círculo e fica repetindo os mesmos erros. Com esses 3 bônus, se você analisar, você vai ter clareza para começar com o diagnóstico. Depois você tem um apoio constante durante toda a jornada, todo o caminho Zen, porque você vai ter o círculo Zen para poder comentar, dizer as suas dificuldades, outro proprietário pode ir lá responder, eu também respondo lá no círculo Zen, e é como ter um combustível sempre na mochila, sabe, reserva? Você não para no meio da trilha, segue avançando até transformar o aluguel em aposentadoria sólida. E no fim, você ainda tem o dia de implementação, que é o dia que você vai ficar o dia inteiro comigo, lá no Retiro Zen. Isso é tão importante porque você vai ter uma troca significativa, um aprofundamento ao vivo, junto comigo e junto com outros proprietários, um dia inteiro junto comigo. Vai ser muito bom para você pôr em prática e renovar as suas energias e rever o conteúdo. Porque eu falo, o bom é assistir várias vezes o método. E lá vai ser mais uma oportunidade de você fazer isso ao vivo comigo. E tem também uma grande questão. Agora você não é mais sobre entender, é sobre decidir. Você já viu a jornada, você percebeu que o problema não era você, você viu que vários imprevistos são causados por falta de um método. Você pode até ter entendido que o improviso está te fazendo andar em círculos, perdendo tempo, dinheiro, paciência. Mas agora tem algo mais perigoso do que o império do caos, que é onde vive o improviso. É a zona morna da consciência. É aquela onde você já entendeu o caminho, mas você escolhe esperar. E o que acontece com quem espera? Não tem clareza imediata que o Zen Board, por exemplo, pode oferecer para saber se o seu imóvel realmente está dando lucro ou prejuízo. Você não vai ter a segurança do filtro invisível para evitar uma dor de cabeça com o próximo inquilino que você precisa escolher. Você não vai ter a blindagem da técnica do escudo de papel para transformar o seu próximo contrato numa proteção real. Você não vai ter a leveza da técnica do sorriso cobrado para parar de sofrer com uma cobrança improvisada, sem passo a passo. E você não vai ter o poder da renovação e da multiplicação para transformar o seu patrimônio num verdadeiro legado, para que a sua família não sofra quando for receber os seus imóveis. Assim como eu sofri quando recebi o meu. Essa é a diferença entre seguir sozinho ou ir no improviso, do que caminhar com o caminho Zen. Porque no caminho Zen você tem um mapa. E de um lado, o peso que se repete em razão do improviso. Agora do outro, no caminho Zen, a clareza que se multiplica. É aqui que a decisão vai ganhar uma outra camada. Porque além da paz da sua gestão, existe o reconhecimento. Quando você domina o contrato, o anúncio, a seleção, a cobrança, até a renovação com método, inevitavelmente isso vai se tornar uma referência na sua vida. Esse status abre portas. Pode ser renda extra, se você quiser. Se você não quiser, tá tudo bem. Mas ainda assim você vai sofrer um assédio imobiliário, porque as pessoas vão perceber que você está evoluindo no investimento imobiliário. No mínimo, você vai poder aumentar o seu patrimônio, se você quiser. Para você conquistar finalmente a sua aposentadoria com aluguel, que é ter a liberdade financeira de poder escolher o trabalho que você realmente quiser, quando quiser. Porque você já está construindo e escalando o seu patrimônio. Então, assim, mesmo que você escolha não explorar, a autoridade vai permanecer. Agora, essa autoridade ela nasce dos resultados que você vai conquistar a cada dia. E eu tenho certeza que são esses resultados, todos vocês querem, e você quer esse resultado. Não ter mais dor de cabeça. E mesmo que você não queira, a autoridade vai vir junto inevitavelmente. Eu já gaguejando aqui. Mesmo que você... Não, deixa eu aqui. Esse status, quando você domina o contrato, quando você domina contrato, anúncio, seleção, cobrança, renovação, com método, inevitavelmente se torna referência. E esse status abre portas. Pode ser renda extra, se você quiser, apoiando conhecidos que já pedem ajuda. Pode ser até uma transição de carreira. Isso é muito importante, porque aí você vai poder escolher o trabalho que você quiser, quando você quiser.
Mas mesmo que você escolha não explorar isso, a autoridade permanece. Ela nasce dos resultados que você quer. Parar de ter dor de cabeça, ter mais critério, saber tomar decisões com dados. Você vai conquistar isso a cada dia. E isso é muito bom para você poder ter paz, poder sair com a sua família em viagem, poder ter dinheiro para pagar essa viagem à vista quando você quiser, sabe? Isso ajuda e muito. Essa é a diferença entre seguir sozinho no improviso, querendo ainda esperar, achando que esse não é o momento, e caminhar com caminho zen. De um lado o peso que se repete e do outro a clareza que se multiplica. Se você acha que você não tem condições porque não tem tempo, é exatamente por isso que você precisa de um método. Porque o método te ajuda a ter paz, a ter tempo de volta. Porque você não precisa estar ligado no piloto, sabe, automático, sempre sofrendo. Aqui é o contrário. Aqui, quem está no piloto automático é o imóvel, é a locação, não você, apagando incêndio automaticamente. Se você acha que você não tem técnica, é por isso que você precisa do método. Se você acha que não vai conseguir aprender, você vai conseguir aprender. Porque o método ele é feito para proprietários, donos de imóveis, assim como eu, assim como você, para sair da zona que você está hoje, do improviso, do império do caos. Exatamente porque você não tem técnica, que você precisa aprender o método, para que você saia desse lugar que você está sofrendo sozinho e vir junto caminhar conosco no caminho zen. E olha, eu vou colocar números aqui na mesa. Imagina comigo uma situação bem comum, porque tem gente que fala, nossa, mas meu aluguel é só de R$1.000 por mês, eu não tenho prejuízo tão grande assim se acontece algum problema. Então imagina comigo uma situação bem comum. Você deixa de reajustar o aluguel ano após ano e aceita o atraso sem multa. Paga uma reforma do bolso e ainda fica com o imóvel vazio 2 meses enquanto você está reformando esse imóvel. Parece exagero? Pois é justamente o que acontece na vida real, já aconteceu comigo. E eu vou colocar aqui na mesa o que já aconteceu comigo. Milhares de donos de imóveis que continuam sem método podem repetir isso várias e várias vezes. Vamos lá? Por exemplo, 5 anos sem reajustar um aluguel. Vou aqui pensar com você. No ano 1, que você não reajusta, o aluguel deveria ser, por exemplo, de R$1.050, uma receita anual devida de 12.600. Só que você não cobrou esses R$50 a mais, você só cobrou 1.000. Então você perdeu R$600 no primeiro ano, só de não ter cobrado R$50 por mês. No ano 2, que você não reajusta, você deveria ter ido para 1.102,50. Mais um reajuste, que é juros composto aqui, ano a ano. Estou calculando 5% ao ano, tá? Para ficar redondo. Você deveria ter recebido 13.230, mas você só recebeu 12.000, porque afinal de contas você não reajustou de novo. Então nesse ano você perdeu 1.230. No ano 3, você deveria ter reajustado mais 5% do ano passado, e aí seu aluguel iria para 1.157,62. Você receberia no ano 13.891,50. Mas você só recebeu R$12.000, porque você não reajustou de novo. Então nesse ano você perdeu mais 1.891,50. No ano 4, você deveria ter feito outro reajuste de 5% e o aluguel passaria a ser 1.215,51. Você receberia no ano 14.586,08. Mas você só recebeu 12.000, porque você não reajustou de novo. Só nesse ano você perdeu 2.586,08. Você percebe que vai aumentando e escalando em razão dos juros compostos? No ano 5, você não reajustou de novo. Iria para 1.276,28. Você receberia no ano 15.315,38. Mas você só recebeu 12.000. Perda no ano de 3.315,38. Ao fim dos 5 anos, você perdeu 9.622,96. Tudo isso porque você tinha medo de perder um inquilino. Porque você tinha medo de ter que atrair novos inquilinos e passar tudo de novo. Porque você tinha medo. Vamos dizer que nesses 5 anos que você não reajustou, nesse mesmo contrato, nos últimos 2 anos, esse inquilino que já tem um relacionamento tóxico, que se você tem medo de reajustar o aluguel dele, é o tipo de inquilino que te ameaça quando você tenta aumentar o aluguel. E nesses últimos 2 anos, sempre recebendo atrasado, você não cobrava multa. Porque esse tipo de inquilino que te ameaça sair do imóvel se você aumentar o aluguel, ele também começa a pagar atrasado. É um relacionamento tóxico, que eu digo, locatício. E você não cobrava multa. Cada uma das vezes, nesses 24 meses que você não cobrou a multa, você perdeu no mínimo R$100. Você nem aumentou o aluguel, né? Então o valor da multa era de R$100. Não vou discutir aqui se a multa é de 10% ou de 2%. Vou calcular 10%, que a maioria cobra. Se você
não cobrou R$ 100 nesses últimos 24 meses, você perdeu aqui R$ 2.400. Lembra que eu falei que depois o inquilino saiu? Porque você já não reajustou o aluguel. E aí ele ainda ficou devendo e pagando atrasado nos últimos 2 anos. É óbvio que uma hora ele ia sair. E quando ele saiu, ele destruiu o seu imóvel. Quando ele destruiu o seu imóvel, você teve que fazer uma reforma. Dessa reforma, vamos chutar aqui que você, no imóvel de R$ 1.000, você deve ter gasto no mínimo R$ 5.000 com mão de obra e material. Estou chutando baixo, hein? Se você teve que reformar, foi uma reforma grande, você gastou aí no mínimo 2 meses. Se você gastou R$ 5.000 na reforma e ficou mais 2 meses parado, e o aluguel já deveria estar no mínimo em R$ 1.276, lembra? O 5º ano da reforma? Ou 5º ano do aluguel sem reajuste? Se o aluguel estava em 1.276, se você perdeu 2 meses, você perdeu R$ 2.552. Se a gente for somar isso aqui num único contrato, você, por não ter reajustado nos últimos 5 anos, perdeu R$ 9.622,96. Por não ter cobrado os últimos 2 anos que ele pagou atrasado todos os meses, você perdeu de multa R$ 2.400. Pela reforma, R$ 5.000 de mão de obra e material. E mais o imóvel parado nesses 2 meses para reformar o imóvel, mais R$ 2.552. E eu nem estou falando, porque se você não tem o método, eu nem estou falando aqui de quantos meses você demora efetivamente para alugar o imóvel. Agora, só nesses prejuízos que eu falei, você tem um total de R$ 19.575,96 de prejuízo num único contrato de 5 anos. O que você faria com esse valor se você tivesse? Eu fiz essa conta porque muitos proprietários com quem eu falei não fazem a conta do prejuízo. Eles preferem não fazer. Mas eu fiz aqui. Porque você precisa saber. Você precisa ter consciência. Porque não é porque você tem um aluguel só de R$ 1.000 que teu prejuízo é pequeno. Em 5 anos, perder R$ 19.575,96 é muita coisa. É muita coisa. Isso aqui podia pagar o cruzeiro que você sempre sonhou, podia dar de entrada no novo imóvel para uma nova locação, poderia fazer diferença nos estudos dos seus filhos, dos seus netos. Quando a gente olha para quase R$ 20.000 indo embora, em um único contrato, a ficha começa a cair. Porque foi assim que começou a cair para mim. Esse dinheiro poderia estar no seu bolso hoje, virando reinvestimento. Ou até garantindo mais tranquilidade para sua família. E o pior, não foi azar. Foi falta de clareza, de ferramenta, de um método. E é por isso que eu digo que deixar quase R$ 20.000 na mesa por improviso dói muito mais que investir, por exemplo, R$ 7.000 num curso, num método completo que evita exatamente esses vazamentos. E eu vou te falar que o Alugazen não é um gasto, é uma proteção. É como pagar um conserto de uma barragem antes que a água leve tudo embora. Mas não, o método Alugazen não custa R$ 7.000, porque eu entendo que aqui é uma forma de ajudar muitos proprietários que ainda estão começando, que podem utilizar esse método, mesmo que você já tenha Cresce, mesmo que você tenha 10 imóveis, não tem problema. Você vai pagar o mesmo valor que eu estou fazendo para quem ainda está começando. O método é tanto para o iniciante como para quem já aluga vários imóveis, porque você vai aplicar. E para entrar nessa turma, nessa nova turma que eu vou abrir, você tem 2 opções. A primeira opção é para ter todo esse método que eu falei, dos 3 pilares, com caminho Zen tendo essas 7 etapas, com todos os bônus que eu comentei, tendo a comunidade dos zenzásticos, que é um valor extraordinário ter outros proprietários para poder caminhar junto. O investimento que você fará hoje é de 12 parcelas de R$ 284,10. Essa é a primeira opção. A segunda opção é você pagar à vista e ter um desconto. Aí você vai baixar o valor para R$ 2.747. Esse é o valor que você paga. E mesmo assim, se paga fácil no primeiro erro que você evitar. Agora pensa comigo. Você pode pagar esse valor, aprender tudo que você precisa num ano, que você vai ter um ano inteiro para poder aprender, para nunca mais depender de ninguém e ainda construir uma gestão que aumenta o seu lucro mês após mês. É isso mesmo. Vai ter um ano para poder aplicar tudo isso e aprender na prática. Porque você vai pegar da aula e vai colocar na prática. Você viu comigo que um único ciclo, um único contrato de locação é possível perder mais de quase R$ 20.000, que a gente fez a conta de um aluguel de 1.000, né? Só por não reajustar, não cobrar a multa, bancar uma reforma, porque não conseguiu fazer uma vistoria técnica, e deixar o imóvel vazio durante essa reforma. Isso dói, porque não aparece de uma vez só.
vai caindo por gotas, mês a mês, corroendo a sua renda. E é por isso que você chega no fim do ano e não sabe aonde foi parar o dinheiro. Muitas vezes você pagou para o inquilino ficar na tua casa. Quem aprende não depende do inquilino e não depende de um profissional. Mas é claro que você pode orientar um profissional. E você vai aprender a orientar esse profissional. O que eu digo é que você não pode depender das decisões dele. Porque quando você não entende de gestão, você depende do outro. Mas eu vou te falar uma coisa. Você que chegou até aqui comigo, você que participou comigo de toda essa jornada, de cada etapa, você já mostrou que está mais comprometido com a sua transformação, com a sua aposentadoria com aluguel. E por isso, se você chegou até aqui, assistiu todas essas lives de esquenta, se você assistiu todas as aulas que eu preparei, eu vou te dar uma condição especial. Mas só para os primeiros 10 alunos. Os primeiros 10 alunos dessa nova turma vão pagar 12 parcelas de R$ 180,68. É isso mesmo. Vão pagar 12 parcelas de R$ 180,68. Se você for um dos primeiros 10 alunos, e essa é para quem está realmente comprometido. Então, se você for um dos 10 primeiros alunos, você vai pagar. Ah, mas eu quero pagar à vista. Tudo bem, você vai ter um desconto. Você vai pagar R$ 1.947 à vista. Isso mesmo, R$ 1.947 à vista. É como se você estivesse pagando menos que R$6 por dia. Faz a conta aí pra mim. Acho que é R$6 por dia. Tô fazendo de cabeça aqui. Menos que um café de padaria, eu tenho certeza. Menos que um lanche ruim de posto. Tem posto que faz um lanche bom, mas a maioria um lanchinho bem mequetrefe. Menos que uma multa de um único boleto atrasado que você tenha que pagar, porque teu inquilino não pagou e o seu cartão de crédito, ele não aceita pagamento sem multa. Eu sei disso, já passei por isso. Porque quem decide entrar agora, não só para de perder, como começa a ganhar mais. Enquanto outros continuam aceitando atraso, vacância, que é o imóvel vazio, contrato frágil, você vira uma referência. O inquilino começa a respeitar você, porque você vai ensiná-lo, você vai educá-lo. A família começa a te admirar. Até os amigos e conhecidos vão procurar você pedindo ajuda. Claro, se você quiser ajudar, isso vai poder até virar renda extra, se você aceitar. É uma transição de carreira para quem estava já querendo mudar e fazer aquilo que gosta. É uma grande oportunidade. Aquilo que você vai aprender a aplicar no seu imóvel, você pode aplicar no imóvel dos outros. Pode até crescer, tirar o cresce, poder pilotar a negociação completa dos imóveis da família, dos amigos, dos conhecidos, de desconhecidos. Esse valor especial que eu estou dando aqui é só para os 10 primeiros. Assim que essas vagas se fecharem, o link vira automaticamente para o valor real, tá bom? Por isso que eu estou prestigiando. Se você realmente tem menos condições, seja um dos 10 primeiros. Porque quando virar o lote desses 10 primeiros, sem choro, sem pedido de exceção, vão ser esses 10 que vão ter os imóveis, tá bom? E sabe por quê? Porque enquanto muitos ficam pescando no balde raso, que eu falei na segunda aula, disputando os piores inquilinos, tem gente já preparada para pescar nas águas certas. Eles vão entrar primeiro e vão levar o bônus que podem acelerar anos de aprendizado. Se você quer sair da plateia e assumir o palco da sua renda, essa é a hora. A dúvida que você sente agora é só o último suspiro do velho dono do imóvel, que improvisava. É o seu cérebro dizendo para você não sair da zona de conforto. Só que se você continuar aí nessa zona de conforto, provavelmente algum aluno meu pode ser que vai engolir o seu imóvel. Mais cedo ou mais tarde você não vai dar conta e vai precisar vender. Eu não quero que seja você. Eu quero que seja você comprando novos imóveis. Comprando imóveis que te tragam rentabilidade. Sabe? Presta atenção, hein? Grandes players não estão esperando, eles estão expandindo agora mesmo. Eu falei muito isso na segunda aula. Dentro da comunidade já tem dono de imóvel de olho, pronto para apertar o botão quando eu liberar para matrículas dessa nova turma. Se você demora, você corre o risco de ver as primeiras vagas irem embora em poucas horas. Quando isso acontecer, o desconto e os bônus simplesmente vão desaparecer. Eu não quero que você fique olhando de fora enquanto outros estão organizando a sua renda, com clareza. Se você ainda está com alguma dúvida, eu quero que você esteja nessa turma, virando referência em vez de continuar invisível. A abertura oficial das matrículas vai acontecer na próxima segunda-feira, 8 de setembro, às 8 horas. É isso mesmo, 8 de setembro, às 8 horas. Você vai ter a chance de entrar para a nova turma do Método Alugazen. Vem ser zenzástico. Quem garantir a vaga logo no início vai levar um bônus exclusivo. Olha, é um bônus que vai te ajudar muito. Mas se você quiser sair na frente, existe um caminho ainda mais rápido. Segunda-feira, logo cedo, quem garantir
um dos primeiros lugares, vai receber um presente que pode valer milhares de reais. É verdade isso. Em decisões mal tomadas. Se você for garantir essa matrícula nova no primeiro dia, eu vou te dar, além do desconto especial, eu vou te dar um check-up Zen. É uma opinião de gestão. É isso mesmo. Eu vou te dar uma sessão de check-up Zen. O que que é? Essa sessão individual, ela é uma sessão individual estratégica comigo, de até 1h30, via chamada online, pelo Google Meet, para olhar com lupa o seu contrato de locação, ou um aditivo. Qualquer decisão importante que impacte a sua renda ou seu patrimônio vai entrar aqui nessa análise do seu contrato. Como funciona? Você vai agendar uma sessão exclusiva comigo, e aí você vai mandar esse contrato antes, com até 5 cláusulas que você gostaria de personalizar. Depois de começar a estudar, você vai entender. Durante a conversa, eu vou analisar ao vivo e vou mostrar como reforçar e ajustar o seu contrato. E onde estão os pontos cegos, que podem virar dor de cabeça. Benefício: você age com segurança, sem improviso. E aí você ganha ainda a visão de quem já revisou centenas de contratos. Você vai evitar conflitos, vai conduzir negociações delicadas. É como ter um copiloto experiente ao seu lado no momento do maior risco, no momento da contratação. Então, você... Porque basta uma cláusula mal feita para meses de aluguel escorrerem pelo ralo. É verdade isso. O check-up Zen antecipa problemas antes que eles aconteçam. Protege a sua renda e fortalece a sua gestão. Vai ser o empurrão que faltava para você sair da teoria e colocar o método em ação. E dar o primeiro passo firme na construção da sua aposentadoria com aluguel. Então é o seguinte, se você adquirir o método Aluga Zen, no primeiro dia eu vou te dar esse check-up do seu contrato. O check-up vai fazer diferença. E Anderson, mas eu tenho medo, tenho receio. Você tem receio? Tá com medo? Se não fosse a questão do dinheiro, você entraria? Então, se você está com medo de perder dinheiro, eu vou tirar esse medo de você. Quer saber como eu vou fazer isso? Vou te dar 2 garantias. A primeira garantia é que você vai ter 30 dias para poder entrar no curso, fazer as aulas do primeiro módulo todo. Você vai poder aprender a mentalidade investidora, você vai participar de algumas ferramentas práticas, vai poder até participar de algumas gravações que eu estou fazendo de algumas aulas, vai poder participar ao vivo comigo, vai poder participar e tirar dúvida ao vivo comigo da aula que está sendo dada, vai entrar na comunidade, junto com os demais alunos da sua turma, vai participar de tudo isso por 30 dias. E se em qualquer momento você sentir que o método não é para você, basta me mandar um e-mail para eudesisto@alugazen.com.br, vou repetir, eudesisto@alugazen.com.br. Você me mandar um e-mail e eu devolvo 100% do que você pagar. Eu cancelo a sua matrícula. Simples assim. Não tem letra miúda, não tem explicação, você não precisa nem me dizer por quê. Em 30 dias, se você assistiu todo o módulo 1, se você assistiu os próximos módulos que eu for liberando, e você entender que não é para você, pronto, me manda esse e-mail, no e-mail eudesisto@alugazen.com.br, e eu cancelo a sua matrícula e devolvo 100% do seu dinheiro. É simples assim. Agora, se você tem mais emoção no coração e quer ir mais longe, eu vou dar uma garantia extra. Além dos 30 dias, se você quiser, de teste livre, hein? Tô falando. É uma garantia de teste livre. Você vai poder ir lá, imagina, você poder utilizar por 30 dias todo método que estiver liberado, né? Que até 30 dias você vai aprender o primeiro módulo, e aí dependendo de como você for evoluindo, você vai aprendendo mais. Mas eu vou te dar algo a mais aqui. Algo a mais. Eu vou te dar um bônus extra. É isso mesmo. Eu vou dar um desafio. Seu imóvel alugado em 30 dias. É isso mesmo. Vou dar um desafio para você. Se você topar fazer esse desafio comigo, assim que você entrar no método Aluga Zen, você vai ser convidado, tá bom? Esse é um convite para quem não quer só aprender, mas quer aplicar ali, na prática, quer aplicar rápido. Nos primeiros 30 dias você vai usar o método de forma concentrada, etapa por etapa. Vai preparar e divulgar o seu imóvel com estratégia. Aqui é diferente da primeira garantia. Aqui nessa garantia,
você ganha esse desafio, e nesse desafio, nos primeiros 30 dias, eu vou te passar o que você precisa estudar e quais tarefas você precisa fazer. É como se eu dissesse, agora é hora de sair da teoria e entrar no jogo, porque é isso. Você vai entrar para jogo. Você vai receber as tarefas, vai participar dos encontros do desafio, vão ser alguns ao vivo e outros gravados, vai mostrar os passos, tá bom? Que tá dando. Eu quero saber os passos que você tá dando, então você vai subir as tarefas que eu vou mostrar, como você vai me mandar essas tarefas. E o mais poderoso é que aqui não existe tentei, mas não deu. Aqui existe aplicar e colher resultado rápido. Ao fim dos 30 dias de preparação, você vai começar a divulgação. Exatamente. Aí começa a garantia, nesse bônus aqui. Se depois desses 30 dias, mesmo aplicando tudo, o imóvel não for alugado, você não vai ficar desamparado. Porque aí nós vamos voltar juntos ao mapa. Eu vou te dar uma sessão extra de diagnóstico para revisar todos os gargalos. Eu vou querer analisar tudo que você fez, todas as suas tarefas, vou querer analisar todos os estudos e vou analisar se você fez tudo o que eu pedi. Se você fez, eu vou preparar um novo plano de ação individual só para você. E nos próximos 30 dias eu vou acompanhar. Se mesmo assim, cumprindo todas as etapas, comprovando as ações do novo plano de ação e o imóvel não for alugado nos próximos 30 dias, eu mesmo cancelo a sua matrícula. E você recebe 100% do seu investimento de volta. É isso mesmo. Você vai ter um aprendizado acelerado, vai aprender muito mais coisa, vai colocar tudo em prática. Se você me comprovar que você fez tudo nessa segunda garantia, você abriu mão da primeira garantia de desistir em 30 dias, porque você entrou nessa do desafio, que é um bônus, você aceita se você quiser, e aí eu vou cancelar a sua matrícula. Ou seja, você recebe 100% do seu dinheiro de volta. Anderson, eu estou com medo de perder dinheiro. Agora você não está mais. Porque eu te dei duas garantias. A primeira, você estuda todo o primeiro módulo, participa das aulas ao vivo comigo, tira suas dúvidas, e aí você vê se é para você ou não. Se não for, manda um e-mail, eu desisto, @alugazem.com.br, eu te passo o procedimento, você já faz a baixa, o cancelamento, e eu te devolvo 100% do seu pagamento. Agora, na segunda garantia, é para quem quer colocar em prática e está com pressa para alugar o próprio imóvel. Então, se você quer alugar o próprio imóvel, você vai ter comigo tudo que eu já falei, mas nos primeiros 30 dias você vai ter a orientação de tudo que tem que estudar para preparar o seu imóvel, preparar o seu produto imobiliário, para que nos próximos 30 dias, então vamos lá, janela, 30 dias se preparando. Terminou de se preparar? Aí você já vem para uma segunda janela, que é a da divulgação. Você vai começar a divulgar o seu imóvel. Divulgou o seu imóvel, se não alugou em menos de 30 dias, eu vou pegar você pela mão e vou fazer um novo plano de ação, mas tem que comprovar que fez tudo. Comprovou que fez tudo, eu pego na sua mão. Peguei na sua mão, faço um novo plano de ação e você vai ter mais 30 dias para alugar o seu imóvel. Se você não alugar nesses novos 30 dias, eu devolvo 100%, cancelo a sua matrícula, devolvo 100% do que você pagou e ainda te dou mais R$100 do meu bolso. Estou falando sério, pelo teu comprometimento. Mas você tem que comprovar que participou, assistiu todas as aulas ao vivo comigo, ou se for gravada, assistiu todas as aulas gravadas. Eu vejo lá no sistema a aula que você assistiu, viu? Dá para me enganar não. Assistiu e fez a tarefa e me mandou a tarefa no prazo certo. Tem que assistir a tarefa, ou tem que assistir a aula e tem que me mandar a tarefa no prazo certo. Assistiu a aula, mandou a tarefa no prazo certo, fez tudo, e mesmo assim não alugou nos 30 dias que se fizerem, e mais os outros 30 dias depois do novo plano de ação, eu devolvo 100% do que você pagou, mais R$100 do meu bolso e cancelo a sua matrícula. Porque eu confio no meu método. Eu sei que você vai conseguir chegar lá. Eu sei que essa vai ser a primeira degustação. Você conseguir alugar o seu imóvel em menos de 30 dias, depois dos 30 dias iniciais que você se preparou. Porque tem que ter a preparação. O seu imóvel tem que estar pronto. Principalmente porque o seu imóvel estiver ainda reformando, não vai funcionar para esse desafio, não vai funcionar para esse bônus. Você tem que estar com o imóvel pronto e é um imóvel só. Você vai definir esse um imóvel no nosso primeiro encontro, tá bom? E aí, porque esse resultado ele não vai vir do improviso, ele vai vir do movimento certo, você já vai estar aprendendo do jeito certo. E esse desafio tenta entender que é um combustível para acelerar a garantia. É o escudo que protege, é o método e é o mapa que vai te orientar. Você não precisa correr uma maratona, não vai ser isso, mas você precisa dar os passos certos no tempo certo. Com o desafio e a garantia, não existe ficar na dúvida. Ou você conquista o resultado ou tem o seu investimento de volta com respeito. É disso que eu estou falando. Então, e agora, Anderson? O que eu faço? Bem, se você chegou até aqui, já entendeu que não é falta de vontade e nem falta de direção.
Você viu que está travando a sua renda. Você enxergou que improvisar tem custo, que terceirizar tudo sem entender o jogo é abrir mão da sua aposentadoria. Você conheceu a jornada do caminho Zen. Do ponto em que o aluguel parece render, mas não sobra nada, até o momento em que o seu imóvel se transforma num ativo rentável, seguro e com legado. Você viu como é possível ter estrutura, rotina, autonomia, sem precisar virar administrador ou morar no imóvel. E por que eu estou reforçando isso agora? Porque a maioria das pessoas volta para o modo piloto automático. Elas assistem a jornada, se empolgam, se emocionam e voltam para o caos. Mas você não precisa ser mais um nessa estatística. Seja diferente. Eu sei que você está imaginando como seria bom entrar. Se você está só com medo de que não vai dar certo, entra. Entra que eu tirei o risco do teu bolso. Eu coloquei no meu. Se você ficar 30 dias e não for para você, manda um e-mail, eu desisto, @lugazen.com.br e eu te devolvo o dinheiro. Sabe por que eu estou te dando essa garantia? Porque eu sei, eu confio no método, eu sei que você vai aprender, você vai conseguir e você vai prosperar. Porque é sobre isso, prosperidade. Mas você precisa entrar no Alugazen para você poder descobrir tudo que tem aqui dentro. Sinceramente, eu não sei mais nem o que te falar. Eu já te mostrei um caminho seguro, que é o caminho Zen. Eu te mostrei a jornada que você terá como zenzástica, zenzástico. Eu te mostrei que você vai ter um círculo Zen com outros proprietários onde você vai poder conversar. A partir de agora você só tem 3 escolhas. Primeiro é fingir que não ouviu e que não viu nada em toda essa jornada e continuar pescando no balde raso. Continuar achando que o aluguel rende enquanto o prejuízo te engole. Eu te fiz a conta aqui de R$1.000 o aluguel. Quanto de prejuízo você pode ter? Esse é um caminho em que você fica parado, procrastinando. De quem espera que as coisas melhorem sozinhas. Ou que alguém vai te socorrer. Um terceiro que não tem preocupação com a sua aposentadoria, talvez. O segundo caminho seria tentar fazer isso tudo sozinho. Gastar anos, errar onde já tem método pronto, onde eu já errei. Eu fiz tudo sozinho. É possível. Mas eu gastei anos para fazer isso. Ciclo de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até acertar. É possível. Eu já fiz. Mas custou caro, custou tempo, custou até a minha saúde. Hoje eu tenho diabetes emocional por causa disso. É exatamente por isso que eu dei um basta. E você vai andar no escuro, porque eu andei. Dias de tempestade. Tinha alguns dias que eram noites prolongadas. Foi uma decisão minha. E eu não desejo isso a nenhum proprietário, muito menos a você, que está aqui comigo. E a terceira decisão, entrar para o lado Zen da força. É o que você pode fazer com passo a passo, com clareza, com estrutura, apoio real de quem vive isso tudo todos os dias. Você não entra só para um curso, você entra para uma nova forma de administrar, com muito mais paz, lucro, mais domínio sobre o que é seu, mais prosperidade. Agora, se no fundo ainda tiver uma voz dizendo que não é o momento certo, que você precisa esperar mais um pouco, ajustar alguma coisa, esperar alguém fazer alguma coisa, ou que ainda não sabe o suficiente, presta atenção nisso. Não deixe que o perfeccionismo ou uma dúvida te congele. Aluguel não espera. Improviso custa caro. Aluguel não espera. Cada mês que passa sem uma gestão estratégica é um mês a menos de segurança lá na frente. Ou você domina, ou você perde. A escolha é sua. A antecipação aos problemas vai acontecer se você entrar. Eu já passei por vários. Eu consigo te mostrar isso no método. Vem para o lado Zen da força. Seja uma zenzástica, zenzástico, aprenda. Você viu que fazendo as contas só de um aluguel de R$1.000, o prejuízo. O que você vai estar investindo no método Alugazen vai mudar com certeza a história da sua família. Qual desses caminhos é o seu? Se for o terceiro, segunda-feira, às 8 da manhã, é só clicar no link que eu vou te mandar por e-mail ou no WhatsApp. Se você quiser garantir antes de todos os outros, entre agora no grupo VIP. Lá, na página onde você clicou para vir para esse vídeo, para assistir essa terceira aula, tem um botão novo. Esse botão é do grupo VIP. Lá, os primeiros que querem agir, os primeiros que querem levar os benefícios que não voltam mais. E se ainda tiver dúvida, lembra, quem aprende não depende. É verdade isso. Mas isso vai depender de o que você vai fazer. E quem não se mexe, permanece no improviso. Então, presta atenção. Se você quer adquirir 1 ano do método Alugazen, para você poder assistir e rever todas as aulas, quantas vezes você quiser. Se você quiser participar comigo da gravação ao vivo dos últimos módulos,
Você pode participar comigo, a gravação dos últimos módulos acontece todas as segundas-feiras, às 19h47. Se você participou das lives, você sabe que eu sempre saía correndo para ir para a aula às 19h47, porque a sala Zen é às 18h47. E a aula com os enzásticos, as enzásticas, é às 19h47. Como eu quero ver você nessa aula? Aprendendo, se desenvolvendo, conhecendo outros proprietários que, como você, estão lá, estudando, aprimorando. Pessoas de todas as idades. Tenho 2 alunos com mais de 60 anos dentro da sala, estudando, aprendendo, com prazer, entendendo que a gestão é para eles porque não tem idade para isso. Não tem idade. Se você é novo, que maravilha aprender. Uma das alunas é minha filha, eu coloquei minha filha para aprender. Eu fiz o convite e ela quis. Ela é nova, ela vai dominar isso desde o começo. Agora, você pode pôr seus filhos para estudar junto com você. Você pode aprender e ensinar para eles. O importante é começar. Não tem idade para aprender. Se você entrar, entra, só para ver. Entra lá para ver se não tem 2 alunos com mais de 60 anos estudando comigo. Entra no curso para olhar, para conhecê-los, para ver que eles já estão fazendo diferença nos imóveis deles. Você precisa sair de onde você está se você quer chegar na construção da aposentadoria com aluguéis. Se você quer ter a oportunidade de escalar, se você quer ter a oportunidade de fazer uma transição de carreira. Cada um vai entrar nesse curso com uma mentalidade. Só que todos vão estar unidos na mesma mentalidade Zen, de arrumar a gestão dos seus imóveis. Isso vai ser comum para todos. O que cada um vai fazer daí em diante, se vai querer aprender a fazer leilão, se vai querer aprender a fazer kitnet, que vai querer aprender a fazer fundos, não importa. A primeira etapa é aprender a fazer a gestão. É fazer a base. É isso que essa turma vai aprender. Se você quer aprender isso, para melhorar talvez o atendimento que você dê na sua imobiliária, para melhorar o atendimento que você dá para outros profissionais se você já é um corretor de imóveis, você precisa dar o primeiro passo. Entra. Eu já tirei o risco do seu colo. Coloquei a garantia para você desistir. Coloquei um bônus aí se você já tiver com o imóvel pronto para locação. Você aprende nos primeiros 30 dias, segue todos os eventos que vão acontecer nesses primeiros 30 dias e põe para jogo no 30º dia de preparação. E aí nos próximos 30 dias, se você não alugar, você vem para uma sessão comigo. E nessa sessão eu faço um novo plano de ação. E se nos próximos 30 dias, se você não alugar, o que eu acho difícil, muito difícil, eu acho tão difícil, que se você não alugar nessa segunda rodada de 30 dias, eu cancelo a tua matrícula e eu pago para você mais R$100 e devolvo tudo que você já pagou. É isso mesmo. Eu confio tanto nesse método que eu vou fazer isso. Só você me comprovar que fez tudo, que participou ao vivo no evento que eu vou fazer ao vivo, que participou de todas as tarefas, entregou as tarefas e participou de todas as aulas, assistiu tudo durante esses 30 dias, eu devolvo tudo que você pagou, cancelo a tua matrícula e ainda te dou mais R$100 do meu bolso. Num Pix. Numa tacada só. Porque eu confio que você vai aprender tanto. Vai querer tanto estar lá, porque você vai começar a fazer negócios com outros proprietários. Então, fica aqui o pedido de que você reflita nesse fim de semana. Reflita, assista de novo o Zenflix. Faça o Zenflix, os vídeos vão sair do ar. Faça, se você não assistiu desde a primeira aula, assista a aula 1, aula 2 e aula 3 de novo, que é essa aula aqui. Aproveite. Essas aulas vão sair do ar no domingo. Então, assista até domingo. Assista de novo, entenda a grande oportunidade que eu falei na aula 2, entenda os degraus que você precisa dominar na aula 1, assista de novo, tira dúvidas das aulas de hoje, aliás, das perguntas da aula de hoje, reflita durante o fim de semana, porque você merece a prosperidade que os teus aluguéis podem te proporcionar. O que te falta é só método. Vem ser zenzástico, vem pro lado zen da força. Eu te espero. Segunda-feira, às 8 horas, eu vou te mandar o link. Quer saber antes, quer receber antes das 8 horas para garantir que você vai ser um dos 10 primeiros? Entra no grupo VIP. Quem entrar no grupo VIP vai ter acesso a algo diferente que quem não entrar não vai ter. Eu vou soltar um link e eu estou preparando aqui. Se tudo der certo, eu vou fazer mais uma live. Mas só quem tiver no grupo VIP vai ter. Vem e aí a gente vai poder conversar. Tá bom? Eu te espero. Te espero no lado zen da força. Vem, as matrículas vão abrir às 8 horas do dia 8 de setembro. E eu espero que você esteja na primeira aula comigo, que vai ser em setembro. E você vai estar preparado para a prosperidade que chegará no seu lar. Vem ser zenzástico.